Como presidente de mesa, vou então anunciar a composição. A gente vai começar aqui com o doutor Sérgio André Rocha, professor da UERJ, para compor aqui a mesa. Também vai compor a mesa doutor Leonardo Alvim, também professor, procurador da Fazenda Nacional. E para completar, a doutora e professora Bianca Xavier, professora do IBMEC e também do CEPED UERJ. Por favor. Então, para começar, a gente vai falar nesse painel sobre a LINDB e as novas perspectivas da relação fisco e contribuinte, sanções no direito tributário. E, para começar, eu vou passar, então, a palavra ao Dr. Leonardo Alvim. Por favor. Primeiro, boa tarde. Novamente é uma satisfação estar aqui nesse auditório com vocês. Agradeço o convite formulado pelo nosso amigo e colega e procurador, chefe da DIAES. Aqui eles falam DIAES, não é DIAES, é DIAES, aqui da segunda região, Dr. Gilson. Agradeço a Cristiane, seu colega. Cumprimento meus colegas de mesa, professor e amigo Sérgio André, professora Bianca. Hoje eu vou falar sobre LINDB. Em geral, quando a gente fala sobre LINDB, ou pelo menos as palestras que vêm ocorrendo a respeito de LINDB, que é a nova Lei de Introdução de Normas Brasileiras, as pessoas elas se atêm ao determinado texto, fazem a leitura e começam a fazer argumentos, ou trazerem argumentos favoráveis a um lado ou favoráveis ao outro lado. A LINDB, no entanto, é uma norma que ela deve ser interpretada como uma norma de interpretação. É como se fosse algo falando dela própria, ou seja, uma norma que se dirige à interpretação de outras normas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender para falar sobre LINDB é a gente tem que entender o processo de interpretação para a gente conseguir interpretar a LINDB. Para que a gente não tenha o quê? Vários e vários argumentos que sejam desconexos e você não saiba muito bem qual argumento que deve prevalecer em decorrência de um processo argumentativo. Eu comecei aqui, hoje, colocando um primeiro slide, que é exatamente uma passagem daquele filme Matrix. Deve ter pessoas mais novas aí que nunca nem viram esse filme, mas tinha um filme chamado Matrix, do passado, do distante. Dizem, inclusive, que vai ter uma nova versão daqui a pouco, não é isso? E na Matrix, tem um determinado momento do filme em que o personagem principal, que chama Neo, lá no filme, ele começa a enxergar não as pessoas, mas ele começa a enxergar o código-fonte das pessoas. Então, se eu estou aqui, a pessoa está lá enxergando, eu estou enxergando aqui o Péricles, na verdade. Na verdade, você não está enxergando o Péricles, você começa a enxergar aquelas coisas caindo ali como se fossem programas de computador. Ali ele começa a entender onde é que ele está e a realidade da qual ele está inserida, que era diferente daquela que antes ele estava visualizando no contexto daquele programa que era Matrix. Qual que é a ideia de LINDB? Como procuradores da Fazenda Nacional, como juristas, mas principalmente como procuradores da Fazenda Nacional, eu queria hoje fazer um alerta para a gente tomar muito cuidado com as teorias da argumentação que a gente usa para a gente chegar às nossas conclusões interpretativas em qualquer coisa. E a LINDB vai dar um contexto muito interessante para a gente ver isso. Por quê? Então, ele está ali, o ideal é que eu quero que no final todo mundo esteja enxergando daquele jeito ali, tá bom? Isso é o ideal. Pois bem, quando fui descobrir, comecei a interpretar, quando eu fiz mestrado, que já tem um bom tempo, mas quando eu fui mestrado, o Sérgio André teve na minha banca muitos anos, tinha cabelo preto ainda, né, Sérgio? Estava lá muitos anos atrás. Cabelo preto, eu tinha 25 anos. E aí, eu estudei interpretação de direito tributário. Então, eu comecei a pegar todas as teorias da interpretação da época contemporânea ao Código Tributário Nacional e as atuais, e comecei a verificar o que os tributaristas falavam.
para verificar se a teoria da interpretação dos tributaristas contemporâneos ao Código e os atuais eram condizentes com a melhor teoria da interpretação na época deles, e mais, se eles aplicavam efetivamente a teoria do direito que eles diziam que tinham nas práticas ou nas conclusões que eles faziam a respeito de suas próprias teorias. Então isso aí me fez afundar em teorias da interpretação. E desde aquela época eu descobri, ou pelo menos eu acho que descobri, que o grande segredo do direito está nessas 4 coisas aqui: teoria da fonte, teoria da norma, teoria dos sistemas e teoria da argumentação. Não vou desenvolver hoje essas 4 coisas, meu ponto vai ser a teoria da argumentação, especificamente para a gente falar de Lindbergh, mas para vocês entenderem o quanto que essas 4 coisas aqui parecem bobas e são fundamentais em tudo que vocês fazem, em qualquer petição que vocês estão fazendo, você tem que pensar o seguinte: se um sujeito, quando ele está discutindo alguma teoria da fonte, vocês falam assim, porque o princípio tal, ou o princípio daquele, existe ou não existe. Aqui no Rio, por exemplo, vocês falam muito do princípio da solidariedade, Ricardo Lobo Torres, mas tem ou não o princípio da solidariedade? Em São Paulo eles falam muito do princípio da segurança jurídica, que está no preâmbulo, que não tem nem força normativa. Se começa a ter uma discussão do que é norma, o que não é norma, reconhecendo aquilo como sendo uma norma ou não sendo uma norma, isso é fonte. Eu vou descobrir se tem a norma, se tem o princípio ou não, de acordo com a sua teoria da fonte. Esse é o primeiro ponto. Não vou desenvolver, mas a teoria da fonte é fundamental. Na teoria da norma também é muito importante. Você pega, por exemplo, algumas teorias, você só trabalha o que é princípio, o que é regra, outros vão dizer que existem axiomas, outros existem postulados, e eles vão tentar vencer um determinado processo judicial, ou caso que estão dizendo que o postulado tal, ou o axioma tal, ou o princípio que ele diz que enxerga tem, ou a regra, ou ele vai dizer que princípio derrota regra, ou ele vai dizer que nunca o princípio derrota regra, e no caso concreto, você está no meio daquela petição, você fica perdido. O que é? É verdade? É o que está escrito em alguma norma? Se regra deve prevalecer sobre o princípio ou o contrário, mas num caso concreto, isso pode fazer uma determinada diferença. O que é isso? Isso é um estudo de uma teoria da norma, que hoje eu não vou aprofundar, mas é bacana conhecer. E teoria dos sistemas. Teoria dos sistemas é fundamental. Também não é objeto de hoje, mas, por exemplo, tem autores, principalmente a escola paulista, Heleno, Humberto, Ávila, que eles vão fazer o seguinte: eles vão dizer para vocês que eles adotam uma teoria dos sistemas, eles vão citar para vocês em Isabel de Belo Horizonte, vão falar em Luhmann, em sistemas, vão citar Canaris. Canaris é o sucessor do Karl Larens, da Universidade de Berlim, e aí ele vai citar esses caras todos, vai falar que tem sistemas, e aí ele vai fazer o seguinte: para dar coerência a esse sistema que eu estou montando aqui para vocês, eu preciso que determinados princípios deem coerência a determinadas normas. E na hora que ele vai dar essa coerência, ele faz um negócio que muitas vezes derruba vocês em determinado caso. Ele faz uma hierarquização de princípios. E na hora que ele hierarquiza os princípios, ele vai dizer profundamente para vocês que o princípio da segurança jurídica, por exemplo, prevalece sobre o princípio da capacidade contributiva, ou o princípio da igualdade. Com base em quê? Por que você tirou isso? É uma teoria dos princípios e é um tema interessante para vocês desenvolverem. Mas hoje, o foco principal é a teoria da argumentação. Por que a teoria da argumentação? Tem uma distinção muito antiga, mas que a gente, quando começa a estudar muito, a gente acaba esquecendo. É uma discussão, uma distinção fundamental para o resto da vida. É uma distinção entre o enunciado de texto e a norma que eu extraio daquele determinado enunciado. Por exemplo, eu tenho aqui o artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Diz o seguinte: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Beleza, isso aqui está lá no artigo 5º, todo mundo conhece. Isso aqui é um enunciado. Desse mesmo enunciado de texto, eu posso extrair normas, inclusive conflitantes. Do mesmo enunciado, eu posso extrair uma norma que te permita fazer alguma coisa, e eu posso extrair desse mesmo enunciado algo que te permita fazer alguma coisa, te obrigue a fazer ou te permita fazer alguma coisa. Por exemplo, eu posso pegar isso aqui e dizer o seguinte: olha, é possível a quebra de sigilo de dados, como dados bancários, de acordo com o artigo 5º, inciso 12? Eu posso dizer o seguinte: olha, primeira opção, eu posso dizer que o texto é uma norma proibitiva, dizendo o seguinte: olha, no caso das comunicações, do sigilo das comunicações, não pode nunca, porque está falando assim, ó, nos casos do sigilo aqui, ó, é proibido que eu faça sigilo de correspondência às comunicações telegráficas, bem como de dados. Lá não pode nunca.
Eu posso dizer que da interpretação que teria ali uma norma permissiva, porque no final fala comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial para fins disso aqui. Então teria daquele texto uma norma que seria proibitiva e eu teria uma norma que seria permissiva. Ok. Mas eu posso ter uma outra possibilidade interpretativa do mesmo texto, que aliás é o que o Supremo interpreta aquele artigo 5º inciso 12. Ele diz o seguinte: como não existe nenhum tipo de direito público que seja absoluto, é o contrário. No caso de comunicações telefônicas, como existe a palavra por autorização judicial, lá tem reserva de jurisdição que no outro caso não teve. Então aqueles outros casos que pareciam absolutamente invioláveis, eles passam a poder ser violáveis, inclusive por comissões parlamentares de inquérito, por Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público, pela PGFN, pela Receita Federal. Então teria aqui, numa segunda interpretação, uma primeira dizendo o seguinte, que é permitido quebrar sigilo de correspondência de comunicações telegráficas, ou de dados, e aqui a gente está falando de dados, por essas outras autoridades. E no segundo caso, eu teria aquela permissão como eu já teria anteriormente. A grande questão do direito, em quase todos os casos, vai perpassar por isso aqui. Eu tenho um texto. Esse texto, pela linguagem ou pela abertura da linguagem, sempre vai permitir você extrair 1, 2, 3, 4 normas daquele determinado texto. E qual é a norma? Como é que você escolhe qual que vai ser a norma? Porque você sempre tem essa textura aberta da linguagem, como é que você escolhe? Daqui a pouco a gente vai chegar na língua. Como escolher entre as opções 1 e as opções 2? Não vou também, a gente não tem tempo, apesar de ter me dado aqui 2h30, vou usar esse tempo todo, não é isso? Mas eu não vou perpassar as teorias que antecederam esses dois autores que eu vou mencionar agora, mas teve um período, ou dois autores, que foram fundamentais lá atrás nesse processo. São considerados os dois maiores positivistas jurídicos de todos os tempos. É o Kelsey, que todo mundo conhece, e o outro chamado Herbert Hart. Esses dois sujeitos, eles assumem a história da virada linguística e eles começam a ver realmente ter uma textura aberta. Só que eles diziam o seguinte, eles são positivistas, quando tem uma determinada textura aberta, o intérprete, ele é o legislador do caso concreto, ele continua o processo legislativo, ele escolhe do jeito que ele quiser. Então, tanto na visão do Kelsey, quanto na visão do Hart, se eu tinha aquela coisa que eu acabei de falar no artigo 5º inciso 12, o intérprete, o juiz, ele escolhe a que ele quiser. Se ele quiser a opção 1 ou se ele quiser a opção 2, ele é livre. A moldura que tinha lá do Kelsey é exatamente o enunciado de texto. Se aquele enunciado de texto permite 10 possibilidades interpretativas, escolhe o que você quiser. Você é o legislador do caso concreto. Era o que dizia o Kelsey, inclusive criando uma norma de natureza retroativa, porque não existia, ele admitia isso. Em determinado momento, chegou um sujeito, em 1977, chamado Ronald Duor, que falou o seguinte, olha, esse negócio é errado. Pode ter esse negócio do juiz chegar e, no caso concreto, escolhe do jeito que quiser. E em palavras dele, ele dizia mais ou menos o seguinte, olha, as escolhas interpretativas de um julgador não podem ser como você escolher, você que está falando, sou eu não. Se fosse um brasileiro, eles iam ridicularizar se falasse isso, mas como americano, o pessoal acha bonito. Mas ele diz o seguinte, as escolhas de qual opção que eu vou fazer não pode ser igual você escolher um sorvete de baunilha ou um sorvete de chocolate. O juiz não pode chegar lá, tem 5 possibilidades disso aqui, escolha qualquer uma. Como se estivesse escolhendo um sorvete no McDonald's. Não pode. E aí, preocupados com isso, esse sujeito chamado Ronald Duor, certa vez ele pegou e falou o seguinte, olha, a partir disso ele falou o seguinte, não. Eu percebi que todo julgador, na hora que vai fazer essa escolha, na verdade ele não tem escolha nenhuma. Todos eles se acham obrigados a dar algum tipo de decisão. E aí, no caso dele, ele achava que tinha muita influência da moralidade da comunidade na qual o sujeito estava inserido. E aí se eu perguntar, mas esse negócio é papo furado, que moralidade? A gente nunca chegou num determinado consenso sobre qual seria uma moral de uma determinada sociedade. E ele disse que ele não estava falando de uma moralidade que fosse uma moral ideal, aquela moral kantiana, por exemplo, que é universal, atemporal e para todas as pessoas. A moralidade que ele estava dizendo era a moralidade da qual o intérprete estava inserido. Aí vocês vão dizer, isso aqui para o Brasil, Marciano, boa tarde, isso aqui para o Brasil não funciona. Porque só diz o seguinte, aqui no Brasil, pouco tempo atrás, teve uma pesquisa em que a população brasileira disse que as mulheres que se vestem de determinada forma, elas são concorrentes no crime de estupro. Essa moral eu não quero não. Se imaginarem isso, que porcaria de moral é essa? Mas eu dou outro diz o seguinte, não, moral que eu estou dizendo é isso não. A moral a qual eu estou me referindo é a moral do melhor argumento que é possível extrair dentro de um procedimento argumentativo.
Então crie um determinado ambiente argumentativo para que você consiga obter o melhor argumento. A moral daquele lugar, cada lugar vai conseguir extrair um argumento diferente do outro, mas ele vai ser condizente com a moralidade daquele lugar. Ele faz, por exemplo, uma distinção sobre o caso de um vegetariano. Ele diz o seguinte: olha, é possível que em um determinado lugar a maior parte das pessoas elas comam carne. Mas é possível que naquele lugar o melhor argumento da moralidade local seja que a gente não deva comer carne. Ou ele deve dizer o seguinte: é essa moral que ele está se referindo. Ou ele vai dizer: é possível que em um determinado local a maior parte das pessoas minta. Mas não é essa a moralidade da maior prática ou conduta naquele lugar. É a moralidade, mas aquelas pessoas, se você for falar com elas, elas vão falar que acham que é errado mentir. Então é o melhor argumento. Nesse momento, eles tentam dar um fechamento daquilo que a gente tinha mencionado, o sujeito poder fazer o que ele quisesse, daquelas opções que o texto permitia, para dizer o seguinte: então eu tenho que dizer, a norma que vai sair é aquela que tem o melhor argumento num determinado procedimento argumentativo. Entenderam a ideia do argumento chegando? Aí a gente chega num outro camarada, extremamente importante nisso também, que se chama, está vivo ainda, o Dworkin morreu há uns 3 anos, que se chama Robert Alex. O Alex, ele pegou um monte de filósofo, que ali eu coloco ali nesse PowerPoint para vocês, juntou Habermas, não sei o quê, juntou um monte de gente e falou o seguinte: olha, o direito, ele também tem um procedimento argumentativo. Então eu vou pegar a teoria da fala, a teoria da argumentação geral, e eu vou criar um procedimento argumentativo específico para o direito, já que a gente tem que extrair o melhor argumento, mas o direito ele tem algumas limitações que a filosofia não tem. Por quê? Porque aqui eu tenho o limite da lei, tem um texto que eu tenho que respeitar, eu tenho o limite de tempo desse processo argumentativo, a filosofia não tem. A partir disso, esse sujeito chamado Robert Alex, ele cria uma teoria da argumentação específica para o direito. O que é então uma teoria da argumentação específica para o direito? É você pegar e dar uma ordem para vários argumentos que são absolutamente desconexos, conflitantes, etc. Então a gente chega num processo, por exemplo, você fala o seguinte: olha, a intenção do legislador é isso, mas a consequência disso é quebrar o Estado. Não são argumentos? Tem ordem entre eles, é tipo um vale tudo. Você escolhe o argumento que quiser, tem um monte de argumento, e aí, não, peraí, a finalidade, pessoal, isso precisa de uma teleologia. Que teologia de quem extraído de uma objetividade? Tudo é que é. Então esse pessoal pega e fala o seguinte: a teoria da argumentação, ela propõe que você crie um sistema de regras para organizar esses argumentos. Fechado? Até aqui? Tranquilo? Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu trouxe alguns exemplos do PowerPoint. Você pode ter um texto que fala o seguinte: você olha para aquele texto e diz o seguinte: todos dentro dos limites semânticos e linguísticos. Porque se eu ultrapassar os limites do texto, é um ativismo judicial. É quando eu não estou no texto, eu fui para fora dele. Eu estou dizendo tudo que é interpretação permitida dentro dos limites linguísticos. Mas eu posso, dentro do mesmo texto, ter um argumento que diz o seguinte: olha, a maior parte das pessoas vai estar num estado melhor se eu interpretar desse jeito. É uma possibilidade, é um argumento forte. Eu posso ter uma outra situação que diz o seguinte: olha, mas os valores morais daquela comunidade vão estar melhor entendidos com a outra interpretação. Ou eu posso dizer que as expectativas criadas na sociedade saem de determinada norma, as pessoas estão agindo de determinada forma. Esquece esse caso de ICMS, bate-cálculo, psicofim, expectativas loucas que eles criaram, não é isso? Mas as pessoas podem ter criado determinadas expectativas. Ou eu posso ter alguém que diz o seguinte: não, por segurança jurídica, vamos ver como é que é a atuação da jurisprudência. A interpretação que seja mais consonante com a jurisprudência é melhor. Ou eu posso ter com a tradição jurídica, ou eu posso ter com aquela que os destinatários da norma estão oferecendo, né? E aí você tem um monte. Como é que eu vou fazer? Esse negócio aqui meio feifa, tipo foto de celular, tá meio esquisito aqui. É um artigo de um tributarista muito famoso, que é Humberto de Bergman Ávila. O Humberto Ávila tem um artigo num livro que, se não me engano, foi organizado pelo Ricardo Lobo Torres, em que ele discorre, há muitos anos atrás, a imunidade do livro eletrônico. Esse aqui, ó, esse é tipo um clássico do direito tributário. Esse aqui é super clássico. E aí, nesse esquema aqui, ele faz qual que é a teoria da argumentação dele, Humberto Ávila. É isso aqui, ó. Ele organiza os argumentos dele. E ele propõe o seguinte: ele diz o seguinte: olha, eu tenho argumentos que ele chama de institucionais e ele chama de argumentos que são não institucionais. Os institucionais para ele tem a ver com o texto. Os não institucionais são coisas que estão olhando para fora do texto. Então, na hora que ele fala os argumentos institucionais, ele divide em dois, olha lá. Tem os imanentes e tem o que ele chama de transcendentes. Imanentes, ele diz, ó, tem os linguísticos e os sistemáticos. Ele olha para o texto,
Então o que está dizendo a língua? E sistemático, de acordo com a teoria dos sistemas dele, que eu não vou desenvolver aqui, ele vai falar o que ele interpreta exclusivamente olhando para o texto, ele não quer saber do que está acontecendo fora do texto. E ele chama de argumentos transcendentes duas espécies, os históricos e os genéticos. E aqui muita atenção, porque eu vou voltar nisso aqui daqui a pouco. Os históricos, para eles, são legislações revogadas. Então às vezes fica assim, ó, como é que faz isso aqui? Ó? Esse texto é assim hoje. Mas no passado já teve uma determinada norma que era mais ou menos no sentido e que as pessoas interpretavam assim. Então norma revogada está nesses argumentos institucionais transcendentes históricos. E os genéticos? Os genéticos, pasmem, os genéticos somos nós. Por que os genéticos somos nós? Porque, por exemplo, pensem, a CAT, por exemplo, a CAT da PGFN em Brasília, ela trabalha com vários projetos de lei. Quando ela faz determinado projeto de lei, ela está indo ao encontro, gostemos nós ou não de qual vai ser o governante da ocasião, de alguém que foi legitimado pelo povo, foi eleito para ele fazer a propositura daquele determinado tipo de coisa. E a CAT vai fazer um parecer, vai construir, de acordo com a formulação da política tributária que esse sujeito está querendo, e esse cara é o cara que tem legitimidade popular. Durante o procedimento para a elaboração desse texto na CAT, vão ter diversas reuniões com vários atores. Se reúne com A, se reúne com B, se reúne com C, vários e vários atores são envolvidos e você vai lá e emite um determinado parecer. Na Câmara vai acontecer a mesma coisa. Na Câmara você vai ter um projeto de lei, vai ter um parecer, vão ter audiências públicas das pessoas que são destinatárias da norma, que votarem alguém para fazer aquela norma e que estão querendo alguma coisa com aquele projeto de lei, e não qualquer coisa, é aquilo que eles estão querendo quando fazem determinado projeto de lei. Lembre-se, isso aqui para ele é só um argumento que ele chama de genético. Tá bom? Lembre-se aqui. Então aqui está falando quais são os argumentos. O que ele chama de argumentos não institucionais ou práticos? Aqui é a história de consequência. Eu digo o seguinte, olha, se eu efetivamente colocar na decisão do dia 5 de dezembro que o ICMS, na verdade, é o ICMS destacado, tese de maluco, não é isso? Tese de louco, a gente pode discutir depois, mas essa tese de maluco vai quebrar o país, todo dia eu estou vendo fazer levantamento de depósito de um BI, etc. Esse argumento ele é mais forte ou mais fraco que o outro? Não sei, mas ele é um argumento. Aqui ele está chamando esse tipo de argumento aqui como não institucional. Está vendo onde é que ele está colocando aqui? Não institucional. É um argumento. É um argumento. Ele colocou ali. Então ele traz todos os possíveis argumentos que ele está ali fazendo a consideração dele. Aqui eu trago a explicação, não preciso desenvolver, porque mais ou menos ali eu estou dizendo o que são esses argumentos, eu faço a explicação. Aqui é o momento central dessa apresentação aqui. Esse é o momento, no artigo do professor Humberto Ávila, em que ele hierarquiza esses argumentos de acordo com a teoria do direito dele, professor da USP, ex-professor da Federal do Rio Grande do Sul e atualmente professor da USP. E ele diz o seguinte, olha aqui, ó, que eu tenho, que ele deu uma escadinha, viu? A escadinha diz o seguinte, que primeiro você considera os argumentos linguísticos, depois você considera os argumentos históricos, normas revogadas. Depois, na teoria deles, tem os argumentos que ele chama de argumentos genéticos. Nossa! Perceberam que norma revogada vale mais do que a gente da teoria do Humberto Ávila? Olha ali, ó. Argumentos genéticos, ou seja, os pareceres da Câmara, do Senado, a justificativa parlamentar para fazer aquele tipo de coisa, o parecer que foi emitido pela CAT é um argumento genético. O argumento linguístico tirado do próprio texto, de acordo com a interpretação valorativa dele, olhando só para o texto, é mais importante do que tudo isso daquele sujeito que teve legitimidade popular para fazer a votação daquele texto. Não estou, obviamente, defendendo o chamado originalismo interpretativo. E não, a questão do legislador é a primeira, mas daí está atrás de norma revogada aquele que tem legitimidade para propor determinado projeto de lei em qualquer tipo de área. Os práticos ali, mas aquilo é foto, é para mostrar, não fui eu não, ó. Isso daqui que está aqui, ó, é a própria foto, aqui acabou a escadinha. Eu imagino que caiu. As consequências que vocês estão falando, as suas petições que vai quebrar o país, ou tem um impacto orçamentário muito grande, caiu, acabou a escadinha. Acho que nem deve ser argumento na teoria dele, porque ali acabou a escadinha. Essa é a teoria da argumentação do professor Humberto Ávila. E por que isso é importante quando a gente trata de LINDB? E eu vou trazer aqui alguns artigos da LINDB que as pessoas discutem se tem ou não impacto em direito tributário. Vamos ler aqui juntos esses artigos aqui. Olha o artigo 20, diz o seguinte: nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Se aplica o direito tributário? Não sei.
É possível que alguém vai dizer que não tem uma norma geral de abuso, que você não está aplicando simulação nada, que você está aplicando Marco Aurélio Greco, acha que você aplica o princípio da capacidade contributiva na versão ativa quando você faz um caso de norma anti-abuso. Então, para ele, talvez você poderia dizer que na esfera administrativa você decidiu com base em valores jurídicos abstratos, você tem que considerar as consequências de uma determinada decisão. Ele diz, a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou invalidação de ato contrato, inclusive em face das possíveis alternativas. Vamos dizer, não, mas esse aqui está muito direto. Acho que esse aqui, muita forçação de barra, a gente queria aplicar esse artigo para o direito tributário. Vamos ver o de baixo, então. Vamos ver se a coisa vai ficando melhor. Artigo 21 diz o seguinte, a decisão que, nas esferas administrativas, eu vou ler só a parte que está sublinhada e negritada ali, para ficar mais fácil, para a gente ganhar tempo. A decisão que nas esferas administrativas decretar a invalidação de ato, contrato, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. E diz o parágrafo 1. A decisão a que se refere o caput desse artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivas. Aí vocês vão dizer assim, não tem nada a ver, porque vocês vão ler aquele ato ali, vocês estão achando que o ato é o lançamento, não é isso? Mas vocês têm que lembrar que a jurisprudência majoritária no CARF, hoje, em caso de planejamento tributário, fala que a gente adota a teoria da simulação na sua versão objetiva ou causalista. Se é simulação, vamos ver o que diz o artigo 167 do Código Civil. É nulo o negócio jurídico simulado, mas é nulo. Então, a simulação, ela é causa de quê? Ela é causa de nulidade. Vamos voltar a ler aqui de novo lá. Ou seja, eu teria um determinado particular praticando um determinado contrato, que tinha uma expectativa, estou dizendo aqui para vocês que eu emiti debêntures. Aí eu vou dizer, você não emitiu debêntures porcaria nenhuma, na verdade você distribuiu lucro disfarçado para o seu sócio. O que eu estou fazendo? Com base na simulação, eu estou anulando aquele determinado negócio jurídico praticado pelo contribuinte. Se eu praticar isso, concorda? Visualizaram ali, ó, vamos ver de novo ali. A decisão que na esfera administrativa, então o CARF faz uma decisão na esfera administrativa, invalidando um contrato. Esqueça o ato administrativo de invalidação do... Dá para interpretar que aplicaria aquilo lá? Dá para interpretar. As expressões semânticas do texto permitem também uma interpretação de que esse artigo poderia ser aplicado ao direito tributário. Permite essa interpretação, as palavras permitem isso. E se isso aqui, eu falasse, isso aqui se aplica em matéria tributária, olha só o que vai acontecer. Você vai lá numa norma anti-abuso, você aplica lá um caso de simulação, invalida alguma prática feita pelo determinado contribuinte, olha o que vai acontecer. Essa decisão tem que indicar as condições para regularização, de modo proporcional e equânime, sempre... Ou seja, não basta você pegar agora, anulou e aplica só 175%, nada não. Você vai anular, você vai dizer de maneira equânime como é que vai se dar a regularização e um monte de coisas lá que está dizendo essa determinada interpretação. Esse texto também permite essa interpretação? Também permite essa interpretação? A meu ver, permite. Vamos continuar aqui. Olha o artigo 24. O artigo 24 diz o seguinte, a revisão das esferas administrativas quanto à validade do ato ou contrato, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem válidas situações plenamente constituídas. Aí vai, isso eu nem vou desenvolver porque sei que não vai dar tempo. Ok, mas vamos pensar. Eu acho, se alguém aqui discordar, por favor, a gente pode... conversar, mas eu acho que também é possível a interpretação daqueles dispositivos no sentido que ali se aplicaria para a matéria tributária. Mas vamos ver se isso aqui foi a intenção dos autores. Eu peguei, isso aqui é só um resumo, eu estava escrevendo um artigo sobre Lindby, acho que no início do ano, pouco depois que lançou, e aí o Sérgio André, ele me convidou para fazer um artigo numa obra coletiva em homenagem ao Ricardo Lobutoso, e eu parei na hora. Aí eu escrevi esse artigo ficou meio parado lá naquela gaveta lá. Mas na época eu estava fazendo uma pesquisa sobre a Lindby. Isso aqui é só um resumo. Então, por exemplo, eu peguei o currículo dos autores. Carlos Ari Sundfeld, ele até tem uma especialização em 83 em direito tributário, mas nunca foi um cara tributário, sabe nada de tributário. Como eu não sei da área de administrativa, ele também deve saber muito pouco sobre direito tributário. Não é a intenção dele. Então, nada disso ele fez sobre direito tributário.
O Floriano de Azevedo Marques Neto, que é outro que também é um dos autores, ele tem 231 artigos, contei o lápis dele, peguei o lápis e fui contando os artigos dele. Nenhum na área tributária, nenhum. Ele nunca escreveu absolutamente nada sobre direito tributário. O Antônio Anastasia, que é o senador que conduziu isso aí no Senado, é lá da minha casa, é lá da UFMG, e ele se licenciou em 2006, ele nunca atuou em direito tributário, a área dele sempre foi direito administrativo, ele dava aula na UFMG de direito administrativo, que era de doutorado dele. Eu descobri que lá na CCJ teve uma audiência pública em 19 de novembro de 2015. Eu descobri, alguém discutiu isso aqui, se isso aqui deveria ou não ser aplicada por um âmbito de direito tributário. Lá estavam, nessa audiência pública, nosso Arnaldão da Massa, que todos aqui conhecem, não é isso? Nosso Arnaldo Godoy, procurador da Fazenda. Estava Alexandre Curvelo e Danilo Takazaki Carvalho. Eu entrei em contato com cada uma dessas pessoas para ver o que foi discutido nisso aqui, se alguma coisa passou pela cabeça deles, mesmo que longe isso aqui se aplicaria para o direito tributário. E eu olhando isso aqui, Arnaldo disse, Leonardo, eu nem lembrava disso aqui, tentando lembrar. Mas na verdade ele depois, quando ele conseguiu resgatar, ele na verdade ele estava na CGU, ele estava na AGU, na consultor, ele era o consultor geral da União, ele nem estava na PFM, isso aqui não teve nada discutido sobre direito tributário. Esse Danilo, eu descobri que ele na época, ele estava na Secretaria Executiva do então glorioso Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, e ele é servidor do Banco Central. Eu liguei, traz o sujeito, descobri o sujeito, nossa, fulano, tá fazendo uma pesquisa aqui para escrever o artigo acadêmico, vocês estavam pensando em alguma coisa? Nunca ouviu falar, eu descobri que isso aqui nunca, não, isso aqui não foi discutido sobre nada de matéria de direito tributário. Nos atos preparatórios, que são um dos nossos fortes argumentos, não são fortes argumentos, olha o que eu estou dizendo aqui, ó. Tem um parecer do Senado Federal, que é o 22 de 2017. Ele diz o seguinte, infelizmente, o nosso ordenamento existe apenas de forma dispersa normas gerais de direito público, e que, abre aspas, muitas delas são aplicáveis somente a setores específicos desse campo temático, fecha aspas. Cita nominalmente normas de direito penal administrativo no âmbito federal. Outro trecho, solucionar essa situação trazendo assim maior coerência sistêmica, unificando conceitos desde o direito penal até o direito administrativo, sancionador ou não, passando até pelo direito processual, penal, civil, trabalho, não civil, tributário, nada. Normas gerais, a gente tem isso, a gente tem tipicidade, tudo está dentro da lei, da norma impositiva, não tem nada aqui no nosso campo não. No voto do relator na Câmara, que era lá tem o número de PL 7448, quando trata dos artigos 20 e 21 do projeto, diz o seguinte, olha só, diz que as decisões da esfera administrativa, controladora e judicial não podem ser tomadas, abre aspas, apenas com fundamentos principiológicos. Tem isso no direito tributário? Não, eles estão mirando o direito administrativo, municipal, estadual, que não tem normas, que não tem consequência, que não está legislado. Mas também, abre aspas, suas consequências práticas e, sobretudo, ponderadas alternativas possíveis. Não tem nada a ver com a gente. Na PGFN, uma coordenação coração, PGA, CTP e CAT moram no meu coração, não é isso? Criei essa disjuntoria algum tempo atrás, não sei se está bem, acho que está bem cuidado ainda, mas depois que eu tinha saído de lá, teve um parecer número 15 de 2018 da CAT, que analisou algum impacto, porque passou por lá. Ninguém vislumbrou, na época, na CAT, qualquer possibilidade que isso aqui tivesse qualquer tipo de aplicação de direito tributário. Diz o parecer em determinado trecho assim, dada a possível repercussão do referido dispositivo sobre o tema atinente à transação tributária, nada a ver com isso aqui, eles propuseram veto exclusivamente desse artigo 26, não vislumbraram também qualquer tipo de repercussão no âmbito do direito tributário. Então, o que eu estou finalizando aqui para vocês? Esse daqui é exatamente a teoria da argumentação do professor Humberto Ávila, que coloca os nossos principais argumentos, como genéticos, que são os argumentos genéticos, e os argumentos práticos. Lembra que a gente vai falar o que? Olha, se você aplicar a LINDB agora no processo que está tramitando o CARF, bilhões de reais vão se perder. Os nossos argumentos, numa teoria da argumentação dessa daqui, eles absolutamente vão para o rabo. Não estou dizendo, obviamente, que não seria leviano da minha parte dizer que o professor Humberto Ávila é ruim ou bom, que a teoria dele é melhor ou é pior do que a dos outros. Mas como profissionais, e aqui eu estou falando como procurador da Fazenda Nacional, saibam, se aplicar a teoria dele, você perde. Se aplicar a teoria dele, nós não temos nenhuma chance de vencer nenhum tipo de disputa judicial. Então, finalizando essa análise interpretativa da LINDB como a teoria da argumentação e como que a gente deve conduzir, eu digo para vocês
que a gente tem que tomar muito cuidado, igual no filme da Matrix, em que em determinado momento o Neo estava vendo lá, isso aqui é a cena do filme, ele está vendo lá a moça de vermelho achando que é a teoria do direito sofisticada, paulista, bonita, mais chique que a minha, que é mineira, por exemplo, e na verdade essa teoria do direito era a garota morta. E com isso eu finalizo e agradeço a todos vocês pela participação. Eu tomei um susto, eu não estava esperando, estava de código direito. Enfim, bom, então, dando continuidade, vou então, aqui agradecer a palestra do professor Leonardo Alvim, que sempre é uma palestra excelente, como sempre, muito obrigada, e passar a palavra aqui para a professora Bianca Xavier. Bom, senhores, primeiramente boa tarde a todos. Queria dizer que estou extremamente honrada em estar aqui nesse seminário, nesse momento aqui de reflexão tributária, e porque tem uma história com essa instituição, né? Fui estagiária aqui nos idos dos anos 90 e aqui começou a minha história. E fui muito bem recebida aqui pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Digo a todos os meus alunos que a melhor escola, o melhor aprendizado é, sem dúvida alguma, em matéria tributária, ter essa experiência única que eu tive de estar aqui com vocês, dividindo aí essas grandes discussões em direito tributário. Então, para mim, claro, para todos nós é uma honra, mas eu confesso que eu tenho um gosto especial hoje por estar aqui, né? Volto a casa, volto depois de mais de uma década, né? Para poder conversar aqui, receber também a atenção dos senhores. Então, queria agradecer ao Gilson, a Cristiane, a Maria Beatriz Leitão, né, pelo convite e por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Realmente fico honrada aí de décadas depois poder retornar aqui a essa casa. E aí, me foi proposto discutir, né, aí dentro dessa seara introdutória, algum assunto que fosse polêmico, que não é difícil, né? Em direito tributário é praticamente um pleonasmo, né? Eu cheguei à conclusão que toda a palestra que eu começo, e falava isso, né, num recente debate que tive com o Sérgio, que está aqui na plateia, que toda vez que eu começo um seminário, uma exposição, eu digo, olha, é o tema mais tormentoso do direito tributário. E eu já perdi a credibilidade, né? Porque todo seminário eu começo exatamente da mesma forma. E esse não seria diferente, né? Ao tentar pesquisar um tema que fosse de interesse aqui para o debate, eu pensei nas sanções, né? E assim como tive recentemente uma discussão de planejamento tributário, guerra fiscal, prescrição e decadência, enfim, os temas do direito tributário, eles são polêmicos e mais, né? Nós não estamos falando de nenhuma situação inovadora, né? Sérgio André, como tributação de tecnologia, né, e demais situações aí que a gente vê que há ainda searas a serem conhecidas. A gente está falando de sanção, né? Sanção é a aula número 1 de teoria do direito, né? Fala de coercibilidade, fala de teoria mesmo, que não só aplicável ao direito tributário, mas todos os ramos do direito. Mas nós vamos ver que, ao contrário do que poderia parecer, falar de sanção é, sem dúvida alguma, falar de algo polêmico. Então, queria aqui fazer então essa pequena exposição sobre esse tema e, antes de mais nada, dizer que, além de eu estar honrada de estar aqui na Procuradoria, que é o começo da minha história, eu estou honrada de estar aqui nessa mesa incrível, professor Sérgio André, né? Todo mundo que já viu palestra minha, sou realmente fã, devota e discípula, né? Cristiane também, que já tivemos parcerias na UERJ, agradecer sempre o apoio, e o professor Leonardo Alvim, que eu não tinha ainda tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, fiquei muito feliz com a sua exposição. Acho que a gente vai ter até aqui, né, uma troca em relação a essa interpretação das sanções. E dizer que o professor Leonardo, ele conseguiu um evento, né, porque essa semana só se falava de uma fofoca do direito tributário, do Pinheiro Neto, né, e a segunda informação que mais circulou no mundo jurídico foi ontem, né,
passou para o doutorado da UFMG, não foi? Também, certo. Queria fazer... Nem conhecia, você vê, já Rio de Janeiro já ficou sabendo ontem à noite, 9.8, nossa, é até logo aí. Né? Não foi? Então, tirando o Pinheiro Neto, que foi imbatível, né, a discussão, digamos que, segundo a notícia, nesse caso positiva, mais bem divulgada em matéria tributária. Então vamos lá, senhores, vamos falar aqui um pouquinho das sanções. E aí, é claro que eu vou fazer um caminho diferente do professor Leonardo e eu vou querer discutir muito mais pelo método harvardiano. Vou pegar aqui umas casos específicos, mas eu queria antes que a gente partisse de algumas premissas básicas. E por quê? Porque a depender das premissas, pode ser que na hora de interpretar, como bem disse aqui o professor Leonardo, nós tenhamos alguma divergência nas respostas a serem formuladas. Então, o que eu queria propor aqui em termos iniciais? Né? Quando a gente fala em sanção, a gente começa pelo comecinho mesmo da estrutura da teoria do direito. A norma que aplica uma sanção, ela quer indicar uma conduta que é indesejável. Então, quando o direito ele elege uma determinada conduta como indesejável, ela, em regra, aplica uma norma sancionadora, ou seja, não faça dessa maneira sob pena de sofrer uma sanção. Então, as sanções, elas são primeiramente importantes para nos dizer como contribuintes como devemos agir, porque uma vez aplicada uma sanção, é natural que se imagine que é uma conduta indesejável. Né? Um exemplo de conduta sem sanção é, por exemplo, o tempo de palestrante, né? Que sempre passa, porque tem sanção. Né? A gente sabe que para ter uma sanção, o que deveria ter? Cortar o microfone, né? Aí todo mundo, certamente, né, no chamada próxima, né? A gente sabe que conduta sem sanção gera, né, algum tipo de subversão da ordem. Então, a gente está imaginando aqui, então, que as sanções são postas no ordenamento, em especial no direito tributário, para dizer, senhor contribuinte, não haja dessa forma. E por que isso, né? E aí tem várias teorias, a gente pode pegar Bob, né? E aí tô já parafraseando aí Bob, no sentido de que a norma sancionadora, ela tem um caráter repressivo, né? Ela vai em cima daquele que não agiu em conformidade com a lei, mas também tem um caráter pedagógico, né? E, portanto, a gente pode prevenir, a gente pode trazer a informação que é indesejável, então não haja dessa forma, tem um caráter, né, preventivo, mas também, se você o fizer, você vai ter que reparar, porque você praticou um ato ilícito. Então, repare esse ato ilícito que você, contribuinte, praticou. Então, ela é preventiva e ela é repressiva. E um outro viés, claro, tem vários, senhores, mas um outro viés que eu acho muito importante é a gente analisar a sanção como, na verdade, uma técnica necessária para que a fazenda possa recolher os seus tributos e também controlar, né? A multa não é só pelo não pagamento do tributo, mas ela também é importante para que os contribuintes ajam para que ela possa controlar justamente o pagamento do tributo. Então, essa seria a tutela, né? Alguns autores até dizem, olha, o crime contra a ordem tributária, ele na verdade, ele tutela toda a sociedade. Quem só nega o tributo está prejudicando a sociedade como um todo, porque menos tributo, menos dinheiro, menos arrecadação, né? Pior a satisfação das necessidades públicas. Então, o crime contra a ordem tributária tem como legitimada toda a sociedade. Ao passo que as infrações tributárias administrativas, que é o que eu vou tratar aqui, não vou tratar de crime, ela tem como destinatária a própria administração que está tutelando essa ordem de recolher, de cumprir com o dever tributário. Bom, essas são algumas premissas para quando a gente discutir, pode ser que a gente tenha que voltar nelas para rediscuti-las, mas são algumas premissas sobre normas sancionatórias. Então, como disse para os senhores, eu tinha, né, que fazer uma escolha, né, temática, porque, como eu disse, sanções vocês podem ter diversas formas de analisar, discutir e debater. E eu quis fazer baseado em casos concretos, em litígios que estejam no Poder Judiciário e que os senhores, inclusive, terão que atuar ou já atuaram, que podem estar em discussão atualmente. E aí fazendo, claro, isso aqui tem que fazer uma depuração,
Mas se vocês pesquisarem multas em direito tributário, tem nada mais nada menos que 1.606 acórdãos, 40 decisões da presidência e 8 com repercussão geral. Então a gente vê que o tema, apesar de antigo, ainda é objeto de muitos questionamentos. Então, eu fiz um corte metodológico, porque se eu fosse falar das 1.606 acórdãos, talvez não desse tempo o professor Sérgio André falar, imagina se eu ia fazer, né, uma indelicadeza dessas. Então, sem sair muito, né, do conceito básico, né, dessa ideia inicial do que é a norma sancionatória, eu escolhi alguns casos para a gente debater a importância. Qual é o objetivo da sanção? Será que as normas hoje existentes no direito tributário estão cumprindo o seu papel? Esse é o objetivo. Quais são os limites? Como falar e decidir, interpretar as normas sancionatórias? Bom, e aí primeiro, né, a sanção tem várias teorias que dividem de várias formas. Só para vocês terem uma ideia, há autores que defendem a existência de uma sanção prêmio. A primeira vez que eu li isso, eu falei, tem uma coisa errada. Sanção e prêmio são duas palavras que não combinam. Mas só para dar um exemplo, né, quando o contribuinte ele é autuado e tem o desconto da multa, se pagar no prazo de 30 dias, considera-se uma sanção prêmio. Tá? Mas eu não vou falar desses casos mais atípicos, ou até mesmo da sanção política, que vai ser objeto da palestra seguinte. Então eu vou me ater especificamente para falar das sanções pecuniárias. Tá? Então, agora, eu vou, dentro desses 1.600 acórdãos, eu vou trazer alguns debates relacionados às sanções pecuniárias, de caráter pecuniário. Então, primeiro caso. Né? E vou dizer porque esse caso é o caso, não vou dizer que é o caso do ano, porque tem o CMS na base de cálculo do PIS da COFINS, né, que também ganha de todos os outros. Mas talvez um dos que está mais palpitante em termos de discussão judicial é a multa pela não homologação de compensações tributárias. Então, o que a gente está aqui discutindo? Qual o objeto de discussão judicial? Nós sabemos que hoje, né, pela legislação atual, o contribuinte, ele realiza o encontro de contas. O contribuinte, ele apura o débito de tributos federais, crédito de tributos federais, e ele, por sua própria conta e risco, faz esse encontro de contas mediante um programa, hoje até de forma eletrônica, né, Decomp Web, ele faz esse encontro e extingue-se o crédito tributário. Gente, é, do ponto de vista prático, algo inusitado. O contribuinte, sem nenhuma prova presente, né, ou pretérita, ele faz o encontro de contas e não se trata de suspensão, é extinção do crédito tributário, é sumir com o débito tributário que o contribuinte tinha através do encontro de contas. Então a gente tem que lembrar, e aí pegando uma carona na palestra do professor Leonardo, que numa interpretação histórica, nós tínhamos aí até os idos de 2003 uma legislação na qual o contribuinte sempre pôde fazer, de 96 em diante, a sua compensação, mas dependendo para a sua chancela, para a extinção da análise da administração pública. Então, originalmente, né, desde a 9.430, lá em 96, jamais o contribuinte tinha esse efeito extintivo simplesmente com uma ação sua própria unilateral. Tinha que ter a chancela da administração pública. O que demorava muitos e muitos anos, porque tem que analisar a documentação, ver nota fiscal. Então, havia solicitação desse encontro de contas e havia uma pendência de uma análise administrativa que não tinha um prazo previsto em lei. Pois bem, e lá nos idos de 2003 se muda a lógica. Né? O parágrafo 3º do artigo 74 a 9.430 muda essa lógica. E agora, o contribuinte, ele faz esse encontro de contas e automaticamente se dá a essa declaração do contribuinte o efeito de extinção sob condição resolutória. Vejam como altera-se completamente a sistemática, porque presume-se, então, acredita-se na boa-fé do contribuinte. Antes, o que era feito somente mediante chancela administrativa,
passa a ser feita unilateralmente. Se entende que há, então, uma postura de boa-fé do contribuinte para que haja esse encontro de contas. E assim, caminhamos em 96, sempre nessa ideia de que o contribuinte faz o encontro de contas sabendo que a Fazenda tem 5 anos para discutir se efetivamente existe aquele crédito. Pois bem, essa prática de compensação tributária virou o dia a dia das empresas, né? As empresas hoje, pode ser um DARF de R$500, ela vai utilizar esse crédito, por menor que seja, para deixar de pagar R$500 do tributo devido no mês corrente. Então, hoje, as compensações, elas fazem parte do dia a dia do contribuinte, faz parte do dia a dia das empresas. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho com processo administrativo fiscal no escritório hoje e eu tenho muito mais que o dobro de processos que tratam de compensação do que de autodifração, o que era normalmente, né, a causa maior de litígios entre contribuinte e fazenda. Por quê? Porque hoje há uma prática muito disseminada em relação aos processos de compensação. Bom, e aí, como é que originalmente se tratava o assunto? Ora, eu sempre que eu dou aula de compensação, eu às vezes vejo o olhinho do aluno pensando, meu Deus, basta eu falar que tem crédito e tenho débito. Isso é um convite para aquela mente maliciosa, né, que quer participar de uma licitação, resolver o problema dele. Porque se você pagar um DARF, pode demorar 2 dias para dar baixa naquele tributo. Então vejam, é um poder muito grande, a gente consegue ler mentes e pensar, eu digo logo, ó, cuidado. Por quê? Porque a Perdecomp fraudulenta pode ter multa de até 225%. E olha, cuidado, isso é fraude, né? Então, antes que o aluno fique empolgado com a possibilidade, né, mágica de sumir com os tributos, é claro que a legislação presume a boa-fé, mas diante da má-fé, tem que ter mesmo a multa. E vamos discutir até se 225% realmente é suficiente ou não, né? Eu até costumo brincar com os meus alunos que nesse caso eu sou a favor até da pena de morte, né? O contribuinte que está fraudando, esse é que acaba estragando todo o ordenamento jurídico, como nós vamos ver. Bom, e aí como é que a gente tem hoje a formatação das multas? Aí só para lembrar para o assunto, por que eu escolhi essa multa primeiro, né? Essa multa foi pautada, né, esse acordo, essa ação direta de inconstitucionalidade e esse RE com repercussão geral. Então, dia 21/11, dentro em breve, nós teremos aí, pelo menos o início do julgamento, sobre a constitucionalidade ou não dessa multa. Mas deixa eu passar aqui para vocês um panorama geral, tá? Quando a compensação não é homologada e tem falsidade, temos a previsão aí de uma multa de 150%. Quando a compensação é não declarada, o que é uma compensação não declarada? Só para a gente lembrar, é aquela que a lei veda, está escrito lá, não pode compensar crédito prêmio de PI. Aí o sujeito vai lá, tem o quê? Crédito prêmio de PI, ele vai lá insistente contra a lei que diz claramente que não pode, ou créditos com mais de 5 anos, ou seja, que já estejam prescritos, e a lei traz diversos casos de débitos e créditos proibidos, e aquele contribuinte insistente, né? Porque a lei diz que não, ele vai lá e faz a forceps. Hoje, né, Sérgio, a gente tem já mecanismos no próprio programa para impedir que isso aconteça. Então, a possibilidade de compensações não declaradas estão cada vez menores, porque o próprio sistema já acusa, né, que você, contribuinte, está praticando um ilícito, né? Então, mas, uma vez permitido, uma vez verificada que essa compensação ela está vedada, esse crédito não pode, em hipótese nenhuma, ser objeto de Perdecomp, vem a legislação e imputa uma multa de 75%. Na falsidade, 150%. Mas aí, quando vem a compensação não homologada, é que a gente começa a discutir. Será que realmente cabe uma multa quando o contribuinte, não por um expediente fraudulento, não por uma fraude, né, mas simplesmente por uma questão de interpretação legislativa, faz esse encontro de contas? Então perceba, na não declarada, na falsidade, me parece que não só pode, como deve, né? É um ilícito. Contribuinte que pratica um ilícito tem que ser reprimido, que foram as premissas iniciais da nossa conversa. Mas será que no caso
de compensação não homologado, que é uma discussão, insumo de crédito de PIS e COFINS, tem coisa mais controvertida em relação a essa aplicação desse dispositivo da 10833, o que é insumo, o insumo do insumo, o insumo do insumo do insumo do insumo, né? E veio o STJ e vamos solidificar o assunto, basta ser essencial. O que é essencial, né? Então, mesmo depois do Superior Tribunal de Justiça, as dúvidas persistem. Então, será que é legítimo o contribuinte que faz uma interpretação em relação àquela situação jurídica dele, que cabe uma interpretação, está dentro desse leque que o professor Leonardo falou de argumentação, de possibilidade jurídica. Não é nenhuma interpretação manifestamente legal. Nesse caso, cabe a multa? Aí vamos aos argumentos. Primeiro argumento que o contribuinte traz. Ora, essa multa fere o direito de petição. E aí, aqui há argumentos contra e a favor no seguinte sentido. Ora, você pode fazer a sua perda em conta. Você não está proibido de apresentar esse seu encontro de contas. Né? A multa ela só vai ser aplicada no momento em que se verificar que não há existência do crédito. Então, o argumento relacionado ao direito de petição, ele no primeiro momento parece frágil, né? Porque o contribuinte não está impedido. Mas o que argumenta a própria PGR no parecer, tanto da ação direta de inconstitucionalidade quanto no RE, em relação a essa problemática? Lembra que o Supremo disse que o depósito recursal era inconstitucional? E ele diz o seguinte, olha, uma vez existindo, eu não posso vincular, né, a discussão administrativa, as petições administrativas, elas não devem ter, dentro do seu existir desse exercício, nenhuma pena pecuniária, nenhum valor pecuniário envolvido. Então, até levantando lá o precedente do STF em relação ao depósito recursal, vem essa ideia de que não haveria um mal-ferimento ao direito de petição. Mas esse é um argumento que é utilizado, que é discutível. Agora, outra pergunta que se faz. É ilícito compensar? Será que a sanção que o legislador colocou, ele está implicando em que a compensação realizada pelo contribuinte é um ilícito? Então, o que a gente tem em termos práticos dessa... E aí, práticos é complicado, né, professor? Mas o que nós temos em termos argumentativos, né, em relação a essa questão? Vejam, muito se fala no princípio, olha os princípios aí, esse princípio surgiu muito nessa discussão da compensação, dizendo o seguinte, será que não estamos ferindo o postulado do legislador coerente? Como assim? Aí fazendo uma interpretação histórica, né? O legislador, inicialmente, ele não permitiu esse encontro de contas unilateral. Isso foi uma evolução histórica. E aí o legislador que diz, você contribuinte pode fazer, agora eu entendo, boa fé, vá, faça, não precisa de chancela da administração. E aí, de repente, esse mesmo legislador que deu o direito ao contribuinte, ele o penaliza pelo exercício do direito que ele mesmo conferiu ao contribuinte? Então, será que não seria melhor voltarmos à estrutura anterior, que haveria chancela anterior da administração? Então, o que se discute também é o malferimento do postulado do legislador coerente, que o legislador que muda a sistemática com base no princípio da boa-fé, que o contribuinte hoje tem amadurecimento para fazer esse encontro de contas, ele mesmo depois penaliza esse ato. Então, esses são os argumentos levantados pelo contribuinte nessa discussão que vai ser colocada pelo Supremo Tribunal Federal. Será que esses argumentos são válidos, ao meu ver, mas será que também a gente não tem que avaliar, e lembra que eu falei para vocês no começo, qual é a função da sanção? A função da sanção é, sim, dizer qual é, primeiro, a conduta desejável. Então, o que eu quero agora contrapor em termos de argumentação? Será que quando nós falamos que há uma enxurrada de compensações, e aí o contribuinte que partiu da premissa de boa-fé, ele verifica que a gente tem uma postura de compensar por compensar, sem nenhum cuidado, será que eu não mudei a premissa que gerou a mudança da sistemática? Então, será que hoje eu não tenho que ter
uma norma que realmente indique a conduta a ser utilizada. Por quê? Porque depois que veio a multa, os contribuintes passaram a verificar com mais cautela se realmente o crédito é válido ou não. Então, será que essa conduta não deveria ser penalizada? Então, a primeira pergunta que se faz é: será que não estamos então diante, ao invés de a gente discutir, talvez a gente vai tornar esse assunto como penalizar, mas será que nós não estamos diante? Eu lembro muito dessa discussão com o Sérgio há pouco tempo. Será que nós não estamos desvirtuando a discussão de legislador coerente? Não está dizendo que é um ilícito compensar, é lícito. Mas se você faz no direito tributário qualquer declaração que seja inconsistente, a própria legislação penaliza. Então será que ao invés de a gente discutir, realmente a argumentação anterior, sou advogado do contribuinte também, acho bastante válida, mas será que não estamos diante de simplesmente uma norma que implica uma sanção em razão do descumprimento de uma obrigação acessória? Quando você informa na Perdecomp um crédito e esse crédito é comprovado indevido, será que não estaríamos diante de uma norma que quer coibir o abuso da Perdecomp, que haja uma análise e, portanto, deveria ter uma norma escalonada em relação ao aproveitamento desse crédito? Então, essa é uma pergunta que deve ser respondida no dia 21/11. Estamos diante realmente do postulado do legislador incoerente? Será que é uma sanção de um ato ilícito? Ou será que, já que dissemos aqui no começo que a premissa da sanção é mostrar as condutas indesejadas e mais permitir o controle da administração pública em relação aos valores que estão sendo colocados, e aqui a gente está falando de extinção do crédito tributário, será que não é justamente essa função da sanção? Então, é uma questão muito controvertida. No momento, tende-se a julgar pela inconstitucionalidade, mas veremos qual vai ser o caminho do Supremo Tribunal Federal no dia 21/11. Então, essas são algumas ideias em relação aos argumentos prós e contra a instituição dessa multa por compensação não homologada. Bom, e aí, nessa linha do que eu acabei de dizer, vejam, um dos argumentos principais, então, é que eu não estou multando o contribuinte por ele fazer um ponto de contas, isso é lícito. O que eu estou multando, diz uma parte da corrente, é você utilizar uma obrigação acessória, que é um documento que faz um ponto de contas, que é a Decomp, de forma indevida, segundo se verifica dentro de um processo administrativo. Mas aí a gente deságua numa outra discussão. Então percebam, nós temos o argumento na compensação não homologada, mas existe uma outra discussão muito forte no Supremo em relação a como deve ser aplicada essas multas por descumprimento de obrigação acessória. Então o que eu estou discutindo agora não é não pagamento de tributo, não é a sanção por aquele que não recolhe, mas é a sanção por aquele que omite uma informação numa obrigação acessória, que deixa de informar ou informa incorretamente, ou aquele que presta qualquer obrigação acessória em desconformidade com a legislação. E aí esse tema também está sendo analisado pelo Supremo, é o tema 487, tem o RE 640.552, nós temos várias outras discussões também, mas é só para vocês focarem especificamente no exemplo. Nós estamos falando na instituição de uma multa de 40% sobre a não emissão de nota fiscal. Então nós estamos falando não de descumprimento da obrigação principal, vamos supor até que esse contribuinte seja imune, isento, estamos falando simplesmente pelo descumprimento de uma obrigação acessória. Nós sabemos que temos jurisprudência no sentido de que é confiscatório uma multa de 300%. Mas e 40%? Essa legislação, na verdade, ela flutua de 5% a 40% do valor da operação para fins de multa. E aí, nós temos que ver se realmente a gente pode, e é a grande discussão, incidir uma norma sancionatória tendo como base de cálculo uma expressão de riqueza. Ou seja, o que se discute é que, diante de uma obrigação de natureza formal, deveria o contribuinte ser multado por um valor fixo. Então não importa se você deixa de emitir uma nota fiscal, não importa se a sua operação é de 100 milhões
ou de R$10. A ofensa à administração pública, do momento que você não emite essa nota fiscal, você, contribuinte, está impedindo, retardando ou diminuindo a possibilidade da administração pública verificar o fato gerador. E essa conduta seria geradora, sim, de uma sanção, mas uma sanção fixa, e não a depender do valor da operação. Então, isso é que está se discutindo nesses precedentes, a diferença da base de cálculo, da sistemática de sanção em relação ao descumprimento da obrigação acessória, se comparado com a obrigação principal. E aí, o critério mais utilizado, né, a discussão argumentativa aí, ela vai muito da proporcionalidade. Né? Veja, o contribuinte que deixa de pagar um tributo, ele tem que pagar uma multa pelo descumprimento da obrigação principal, isso não se discute. Mas a obrigação acessória é proporcional você aplicar a base de cálculo do tributo também para aplicação da multa para descumprimento instrumental? E aí, muitos autores falam o seguinte, preste atenção nessa discussão. Muitos entendem que a multa fixa, ela deve sempre prevalecer quando ela não tem nenhuma ligação com a obrigação principal. Exemplo, ter o livro escriturado, hoje com os PED até esse exemplo perde um pouco sentido, né? Mas ter o livro carimbado, escriturado, né, em uma determinada repartição, ter o cadastro renovado, essas obrigações que não têm correspondência direta com o tributo, a doutrina tende a dizer que essas sempre devem ter um caráter formal fixo. Mas parte da doutrina, e o professor Robson Maia, dentre outros, defendem que quando a omissão do dever instrumental está ligado com o tributo, exemplo, não declarar um tributo em DCTF, nesse caso não se trata de um simples descumprimento de uma obrigação formal, porque onde é que está a base da tributação do imposto de renda? Do PIS, da COFINS? Está no lançamento que o contribuinte faz via DCTF. Então, essa informação não é um mero dever instrumental. Quando o contribuinte deixa de informar na DCTF, ao contrário da discussão que a gente começou aqui, tem que ser um valor fixo, ele está descumprindo a própria caracterização do tributo. E nesse caso, sim, poderia ter proporcionalidade. Então, vejam, ainda no caso que estejamos discutindo a aplicação de multa em dever instrumental, temos que fazer essa divisão. Dever instrumental indiretamente ligado à obrigação tributária é quase unânime na doutrina, deveria ser um valor fixo. Agora, quando se trata do descumprimento de um dever instrumental, mas que é a base da tributação, essa sim mereceria proporcionalidade. Mas a gente vê que normalmente a discussão, como diz o professor Sérgio André no terraplanismo, né, a gente acaba trazendo de uma forma muito simples, obrigação principal e obrigação acessória. Mas me parece importante fazer essa divisão dentro das obrigações acessórias, as que são efetivamente tributárias quantitativas, aquelas que estão ligadas à formulação do tributo, e aquelas que são apenas acessórios no sentido de fazer o lançamento tributário. E muita gente, no caso que não há tributo a pagar, afirma que se não há prejuízo, não há que se falar também em tributação. Então, só para, ainda dentro dessa argumentação, há quem diga que o descumprimento dessas obrigações instrumentais deveria se perquirir a intenção. Então, a gente não vai ter tempo aqui para continuar essa discussão, mas é do artigo 136 do CTN, e dentro do direito tributário, a gente sabe que não há essa discussão de dolo ou culpa. Aqui, no direito brasileiro, se presume que há, então, um desconhecimento da lei absoluto e que você não pode levar isso em relação a não cumprimento de normas tributárias. Então, o caráter intencional do contribuinte, que muitas vezes ele alega no aspecto pragmático, de que é complexo, que é difícil, por isso vem a reforma tributária, no sentido de que não deveria ter multa porque o contribuinte ele não agiu com dolo. Mas a intenção do contribuinte em termos sancionatórios é um indiferente, segundo o legislador tributário. Então, o fato do contribuinte ter descumprido uma obrigação acessória e ele alegar que não foi intencional, hoje não repercute dentro do nosso ordenamento. Por que eu digo dentro do nosso ordenamento?
Recentemente eu estava numa reunião com o Banco Americano e ele não conseguia entender as premissas sancionatórias, né? E lá eu fui saber que só há aplicação de multa nos Estados Unidos quando não há uma interpretação razoável. Eu falei, meu Deus, o que é uma interpretação razoável? Como é que eles aplicam isso lá fora? Né? Então, há ordenamentos que fazem essa diferenciação de dolo ou culpa se há uma interpretação razoável possível. Aqui, basta não haver o cumprimento da norma, que se presume uma negligência, e essa negligência por si só acarretaria na multa. Então, só para a gente exemplificar aqui, como eu falei, eu não ia falar dos 1.606 casos, né? Mas só para vocês terem uma ideia da quantidade de discussões que nós temos em matéria sancionatória. Não é só a compensação não homologada. Mas por que eu chamo a atenção dos senhores? Esse precedente vai ser importante para vários outros. O que o Supremo vai entender que é multa? No caso da compensação não homologada, é dever instrumental ou é um dever instrumental ligado a uma obrigação principal ou não? Tudo que a gente está discutindo aqui pode vir a ser pelo menos tangenciado nesse julgamento agora no dia 21/11, que é um dos grandes julgamentos sobre multa. Mas olha, não só o limite, como eu falei, da obrigação instrumental, que deveria ser fixo, segundo parte da doutrina, mas também a discussão sobre o limite da multa principal. Tem precedente do Supremo dizendo que a multa tem que ser 25% no máximo. Então a gente tem jurisprudência de 100 a 25, quer pagar quanto? Parece que é uma promoção. Então, qual o limite? A legislação não fala o que é confisco. Então, não estou falando da acessória, agora estou falando da discussão do limite da multa do principal. Até hoje nós não temos um consenso, é caso a caso. Adicional de produtividade, as multas em alguns estados, os fiscais têm direitos auditores à parte dessa multa. Também se discute se haveria aí uma incoerência, multa por estimativa e multa de ofício, o contribuinte que não paga o imposto de renda mensalmente, ele muitas das vezes é autuado pelo descumprimento dessa antecipação e também pelo não pagamento no final do ano. Já tem até súmula do CARF, mas está sendo discutido porque depois da súmula também houve alteração legislativa. Temos discussão de multa de DCTF, 2% do faturamento da empresa. Mais uma vez, 2% do faturamento por não ter declarado uma determinada obrigação é dever instrumental propriamente dito ou é dever instrumental ligado ao tributo e, portanto, cabe a proporcionalidade? Multa previdenciária, juros sobre multa, enfim, nós temos muitos casos pendentes de análise de uma solução do que o legislador, o que a jurisprudência entende como confiscatória, devido, qual é a lógica do sistema sancionatório no direito brasileiro. Falta uma definição. Claro que hoje a gente caminha, e aí eu já vou passar aqui para o Sérgio André, que vai falar um pouco isso, uma modificação da relação fisco-contribuinte. Sancionar e aplicar multas hoje não é o caminho também principal em termos de educação fiscal. Hoje a gente está no caminho da autorregularização, de fazer premiação em relação aos contribuintes que têm um bom histórico de pagamento de tributos, mas sem dúvida, sem a sanção, nós não teríamos um mecanismo inibidor que traga uma coerência para o sistema. Então a nossa grande dificuldade hoje não é, talvez, ter uma aplicação de uma multa de 2% do faturamento do contribuinte, que realmente isso vai gerar sempre uma discussão judicial, mas também a multa não pode ser tão básica e tão pequena que estimule o mau comportamento. A dificuldade toda é encontrar um mecanismo de meio termo. E o que é isso? É a gradação da multa. Só encontraremos no ordenamento um momento, acredito que não de perfeição, que eu vou falar aqui, mas pelo menos de proporcionalidade, quando tratarmos os contribuintes de forma diferente. Aquele contribuinte que de forma recorrente pratica atos que permitem chegar a essa conclusão de que há um expediente contumaz, ele tem que ser multado de uma forma diferente do contribuinte que o faz a primeira vez. Então, esse comportamento diferenciado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem 2% do faturamento, nem R$10 por informação equivocada, é que nós vamos precisar aí evoluir em termos legislativos. Então, essa aqui fica a minha provocação. Eu acho que
vamos ter aí uma boa ideia do que vai ser o sentimento do Supremo em relação à matéria de multas, mas o que a gente precisa mesmo é calibrar. Né? A gente precisa impedir expedientes fraudulentos e a gente precisa ter uma multa gradativa de acordo com a infração e com a recorrência desses atos por parte do contribuinte. Então vamos ver o que vamos ter aí em termos de sanção tributária. Muito obrigada pela atenção de vocês. Enfim, a gente já está um pouco atrasado, então para compensar aqui o atraso, o professor Sérgio vai falar um pouquinho menos e a gente também não vai fazer intervalo, né? O pessoal vai... 35. Eu vou falar, eu prometi que eu ia falar menos. Bom, então já vou passar a palavra aqui. Vou cumprir. Deixa eu botar o relógio aqui, vou botar o relógio de 30. E quem já me viu recentemente sabe que eu paro de falar com 30 minutos. Não, bota 35. Tá, bota 35. Você viu? Tá vendo, Léo, o programa que você vai falar, vai reclamar de série aqui. Quem mandou você querer atender o Leonardo? Olha, tá contando. Meu louco, aquele precedente, eu não pensei direito, aceitei. Bom, pessoal, boa tarde. Prazer enorme estar com vocês aqui de novo. Já que Bianca começou, né, fazendo... Eu também fico muito feliz de estar nessa mesa. Primeiro, coisa de, não sei mais quando foi, Léo, estava no seminário de Congresso Contencioso da PFN em Brasília. Aí encontrei Beatriz, como é que foi isso? Sei lá, foi no início do mês. 9 de outubro. 8 e 9 de outubro. Então foi lá, foi dia 10 de outubro, nós estávamos lá em Brasília. E aí encontrei Beatriz no intervalo e a gente estava lembrando que Beatriz me viu como professor mirim. Tá muito fofoca, pô. Não é tão quente quanto as que a Bianca estava, mas outro tipo de fofoca, menos palpitante. Me viu como professor mirim, na época, acho que primeira turma, né, da pós-graduação da UF, que era coordenada pelo professor Aurélio Pitanga. E aí, depois ela confessou que quando me viu pela primeira vez, que eu era um professor mirim meio advogadinho, metida besta, mas que depois, mesmo naquela fase, ela conseguiu reverter, né, a opinião dela sobre mim. E eu lembro de Bianca, porque Bianca, mais ou menos nesse mesmo período, Bianca tinha uma função de coordenação / subcoordenação na pós-graduação da FGV. E eu estava naquela fase, né, de início de atividade acadêmica, que se te chamam para falar de TR em Macapá, você se sente ultra prestigiado e vai, né, cara? Porra, alguém sabe que eu existo, né, cara? Então, assim, qualquer coisa que te chamam, né, é um motivo de alegria profunda. E eu lembro uma vez que o pessoal me chamou, que Bianca me chamou pela primeira vez para dar uma aula na FGV, e era um negócio desses, IPTU, era um troço péssimo, eu me senti tão prestigiado na época. Eu lembro da felicidade, que, porra, já sou, né, tô crescendo, né, vou dar minha primeira aula de IPTU e tal. Né, então essas coisas assim que o tempo vai. Né. Leonardo, como ele falou, eu conheci Leonardo em 2016, quando fiz a banca dele, né, convite do meu amigo Marciano, que está ali. Te prepara que eu vou lançar de novo os ursinhos, né, e aí você fala depois, você pode dar a réplica. E aí nós quase saímos na porrada em Belo Horizonte, que é uma outra fofoca boa também, depois do Leonardo. Não, entre nós não é. Não entre nós, né? Fomos atacados por terceiros num bar em Belo Horizonte. Baile? Já tínhamos feito a banca de Leonardo. Um baile. E aí, foi uma coisa de 3 minutos aqui da banca. Mas olha só para dizer que muito satisfeito de estar aqui entre amigos e mesmo Beatriz, que não gostava de mim no início, hoje nós temos um bom relacionamento, então é uma alegria. Esse tema, ele é bom, porque o Sérgio está aqui, né, e tal, o pessoal que foi gostando desse de compliance, né, ficou na moda, todo seminário é de compliance, que é bom, que quem já viu alguns parece que o cara fala o que quiser. Né? Então você põe uma palestra de compliance, vem o sujeito e ele fala o que dá na telha dele, porque tudo meio cabe ali, né, então ele fala de filosofia, fala de ética, fala o que quiser. E eu venho estudando esse negócio de relação fisco-contribuinte, né, eu sou um tanto inconformado com a maneira como autoridades fiscais e contribuintes se interrelacionam,
E escrevi um artigo sobre isso no ano passado, que eu gosto bastante, eu acho que eu sou suspeito, né, que eu fiz, embora haja coisas que eu fiz também que eu não gosto tanto, mas esse eu gosto bastante. E aí, quando a gente estava discutindo, vi o tema, demorou um pouco a cair a ficha quando eu consegui preparar essa apresentação para vocês. Nesse meu artigo do ano passado, eu acabei usando a experiência sueca como referência para a nossa discussão sobre relação fisco-contribuinte. Sempre que você usa um país nórdico, a primeira reação é: Sérgio, isso não tem nada a ver com o Brasil. Você tem ali um país de 10 milhões de habitantes, com uma cultura absolutamente diferente, um frio danado. Então, como é que você vai trazer a referência da Suécia para, de alguma maneira, contribuir para os debates de relação fisco-contribuinte no Brasil? Você pode olhar para todos os meus slides, não tem Momo, não tem o chamado, não tem a menina do exorcista, então você pode olhar sem problema, não tem susto nenhum, só para olha só, que paisagem linda, a vontade de entrar no slide e estar lá. Então, a primeira reação é essa, não tem nada a ver com o Brasil e tal, mas a verdade não é bem essa. Como eu exploro nesse artigo, a gente tem uma história de transição de experiência no fisco sueco que começou na década de 70, talvez muitos de vocês não conheçam, quem como eu é mais Star Wars, Avengers e Transformers, não vai conhecer a pessoa pela foto, é Ingmar Bergman, um dos cineastas mais conhecidos, mais respeitados, que é sueco. E na década de 70, a gente teve um caso tributário, eu destaquei ali a data, 1976, a gente teve um caso tributário importante envolvendo ele, porque ele estava num teatro na Suécia, ensaiando uma peça, e aí a polícia, junto com auditores fiscais, entraram no teatro adentro e prenderam ele, acusando ele de fraude tributária. Aí ele foi preso, ficou um tempo encarcerado e tal. Depois que saiu da prisão, ele teve uma queda de saúde brutal, ficou internado um tempão e tal. E foi um caso muito chocante. E passados 2, 3 meses, ele foi inocentado das acusações, pegou as roupas dele, se mandou da Suécia para a Alemanha. E como ele era uma figura pública muito relevante na Suécia daquela época, isso foi um caso que ganhou uma repercussão social muito relevante. E causou uma inflexão na Suécia de como nós, autoridades tributárias, nos relacionamos com o contribuinte. Ou seja, foi até a década de 70, muito provavelmente, a experiência sueca de inter-relação entre autoridades fiscais e contribuintes não era muito diferente da nossa. Mas foi a partir desse caso que o fisco sueco... Pode entrar, Carlos, copo de massagem. Então foi a partir desse caso que o fisco sueco inaugurou um processo que levou a uma revolução na maneira como a população vê o fisco. A gente tem uma pesquisa de 2019 que aponta dentro da população sueca a agência fiscal sueca como a 9ª instituição mais admirada pela população dentro de 40 instituições públicas. Eu já vi uma outra pesquisa mais antiga que ela estava entre as primeiras instituições mais admiradas pela população. Então você imaginar uma autoridade fiscal que consiga estar entre as instituições públicas mais admiradas pela população, isso é algo muito excepcional. É lógico que, de novo, como está aí no título do texto, você pode imaginar, mas o sueco ele é diferente. Uma vez eu estava num seminário na Inglaterra, no ano passado, e estava conversando com 2 pesquisadores também de origem nórdica, e eles estavam falando assim, realmente para a gente é diferente. E na cabeça deles, eles estavam dizendo que talvez até a própria experiência viking tenha, de uma certa forma, ajudado nesse senso de comunidade, porque você ser viking é uma experiência comunitária. Você não invade outros países, rouba todo mundo de forma individualista. Eu vou roubar esse castelo, você rouba aquele lá, não. Todo mundo vai junto. Tá? Uma experiência de sobrevivência
comunitária. Então é um outro tipo de formação social, mais coletiva, menos individualista. Mas o fato é que os suecos pagam tributos com uma certa tranquilidade, o que faz com que também se veja na autoridade fiscal esse tipo de autoridade amiga. Acho que já comentei isso com o Sérgio uma vez, parece que desde 2002, 2004, o fisco sueco chama o contribuinte não mais de contribuinte, mas de consumidor, porque a perspectiva é que o sujeito não é o cidadão, ele não é alguém sobre quem eu vou exercer um poder de império, um poder de fiscalização, uma atuação policialesca. Ele é consumidor dos meus serviços de orientação tributária. O sujeito que tem uma execução fiscal, ele é meu inimigo mortal, que eu quero, são grandes sonegadores, essas empresas que fazem mal. Não, é simplesmente um contribuinte com quem você tem uma discussão técnica sobre o tema tributário. Então, dentro do possível, eu quero ajudar ele a cumprir suas obrigações, a pagar seus tributos da maneira mais correta. Então, é um pouco da abordagem que o fisco sueco passou a ter em relação ao contribuinte, ao consumidor deles. Esse sujeito, ele não é alguém que é meu inimigo, ele é meu cliente, eu tenho que educar ele, eu tenho que orientar ele, eu tenho que ajudar ele a pagar o tributo. Então, isso é uma mudança de perspectiva brutal. Mas aí você pode imaginar, isso é fácil na Suécia, porque a Suécia é um país rico. Então, a Suécia é um país rico, é fácil. Eu acho que a questão, e aí é um pouco do que eu vou desenvolver hoje, eu acho que a questão é menos de ser rico ou ser pobre. Eu acho que a questão mais clara na Suécia é que é uma sociedade mais igual. Como é uma sociedade mais igualitária, todo mundo é contribuinte. Nessa conversa que eu comentei com vocês, com esses pesquisadores nossos, eles diziam: ser contribuinte é parte da sua percepção de cidadania. Assim, se você não é contribuinte, é algo estranho. Eu tinha um cliente sueco, tenho um cliente norueguês, que quando eu comecei a trabalhar com eles não queriam entrar com ação na justiça contra o fisco, porque ele dizia que o norueguês lá, o chefão da Noruega, mas por que eu vou entrar com uma ação contra o Estado? O Estado sou eu. Se eu entro com uma ação contra o Estado, é como se eu estivesse entrando com uma ação contra mim mesmo. Eu falei: cara, não tem jeito, você tem que... aqui é um pouco diferente. Então, como é uma sociedade mais igualitária e todo mundo é contribuinte, essa percepção é mais natural, porque a lógica de ser contribuinte é inerente ao cidadão. É muito difícil criar esse tipo de percepção numa sociedade desigual como a nossa. Então, estou vendo aqui Julião, sempre que eu venho aqui eu tenho que fazer um comentário sobre Júlio, que vira aquele momento. Júlio é um grande estudioso da solidariedade, acabou de publicar um livro sobre solidariedade, foi até dele doutorado lá no está ali mesmo, faz a propaganda do Júlio. Está ali do Júlio. Então, a gente fala em solidariedade, porque realmente, nesse ambiente aqui, pode olhar, esse é mais assustador, não chega a ser momo, mas nesse ambiente de desigualdade, é impossível criar. Não adianta o quanto a gente vai falar de solidariedade, é muito difícil você criar aquela percepção de tributo que os suecos têm. A gente saiu agora, então assim, a gente tem um grande desafio, que é como que eu estruturo um sistema tributário numa sociedade que é absurdamente desigual. Saiu agora a PNAD contínua de 2019, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. E aí a gente percebe o seguinte, vai lá, a renda do 1% mais rico da sociedade é 34 vezes superior à metade mais pobre. Isso aqui é um baita de um desafio de desenho de sistema. Mais de 50% da população brasileira tem uma renda per capita inferior a um salário mínimo. Significa que esse cara está longe de ser contribuinte. Ele está abaixo da linha da pobreza. A gente tem uma parcela extremamente significante, eu comentei já isso em alguns lugares, quando você fala aos programas sociais, da última vez que estive aqui, quando estava fazendo reforma tributária, quando o cara está num programa social, ele tem uma renda per capita mensal em
no teto, em torno de R$180. Então ele não é pobre, ele é miserável. Então a gente tem que ter, quando a gente começa a pensar em tributação, a gente tem que ter essas coisas na cabeça. Então tá aqui, ó, o carinha, que é o 1%, ele tem todas essas moedinhas aqui, cada moedinha vale R$820. Eu preciso de toda essa galera aqui para fazer o rendimento desse carinha. E cada um aqui tem 820, esse cara. Agora, e esse quadro interessante, porque quando a gente pensa em rico, a gente pensa que é rico. É o Jorge Paulo Lema, rico. Neymar, rico. Ivete, são pessoas ricas. São pessoas que ganham muito dinheiro. Marciano, Escravo de Godoy. Pô, aí é aquela riqueza aristocrática mineira. Marciano, sem dúvida, eu preciso dar a foto dele aqui. Mas, quando a gente volta pro quadrinho, veja só, esse carinha aqui que tem todas essas moedinhas, olha a renda mensal dele. 27 mil. Então vejam, o rico somos nós, que é uma coisa que a gente não tem percepção. Porque a gente vive numa bolha, num mundo paralelo, onde nós somos duros e rico é o Neymar. Mas o Neymar não é rico, o Neymar não é 1%, o Neymar ele é ponto algumas coisas por cento. O Neymar é a exceção da exceção, ele é super rico. Da lógica estatística brasileira, no outro dia a gente teve aquele negócio que viralizou também, do cara que disse do salário merreca de 25 mil. Salário merreca de 25 mil é 1% da população brasileira que tem salário de 25 mil. Isso coloca, e eu estou querendo trazer essa discussão de novo para o desafio que é o desenho de um sistema tributário. 1% tem 25 mil. Cara, quem é que paga tributo? Nós, mais até vocês do que eu, porque por enquanto eu ainda ganho dividendo, então paguem vocês aí comigo. Mas daqui a pouco pagaremos todos juntos, igual. Mas nós, vamos botar nós, eu vou me incluir no bolo com vocês, porque o meu salário da UERJ entra nessa brincadeira. Então, parcialmente eu sou assalariado servidor. Então, veja, no fundo, quando você fala em tributar o rico, a gente tem que sempre separar o rico, que é o nosso imaginário, que é o Neymar, é o Luciano Huck, é o Jorge Paulo Lema, é o rico para nós, do rico IBGE. Rico IBGE, todos nós somos. Todos nós somos 1%. Eu vou alargar, porque eu não sei a situação financeira de todo mundo, então para não arriscar, Carlos. Carlos é a aristocracia de Campos. Tá junto com o Marciano, milionário também. Então. Nível de Realengo. Não, Campos, é dono de Campos. Então são situações. Quando a gente pega isso, aí você imagina o seguinte, cara, a classe média, que se considera a classe média, mas na verdade, em termos de estatística do IBGE, é rico, é 1% da população, é quem fica com a conta. Porque aquela galera, os verdadeiros que nós chamamos de rico, pagam um pouquinho, proporcionalmente ao quanto tem para pagar. Então, esses caras pagam pouco. O resto da população é absolutamente pobre. E aí nós, mais vocês do que eu, mas vamos botar nós, ficam com a conta pesada do que é a carga tributária. Aí fica a grande pergunta, num país onde quem tem muito, pouco paga, e a grande maioria não tem nada para pagar, sobra a conta para a classe média. E aí, nesse clima, mostra de novo o livro de Júlio mesmo. O Júlio fala em solidariedade. Essa galera é solidariedade de nada. Solidariedade com quem? Essa rapaziada que ou seja, o cara não tem um dinheiro sobrando, o cara tem 2 crianças, paga 2 escolas privadas, 2 CCAA e um plano de saúde, o dinheiro cara foi. Não é que o cara tá planejando viagens internacionais, não. O cara tá ali contando o boleto. Se aparece um boleto novo, já deu ruim. Tem que pegar umas aulas e falar, me arruma mais aulas, precisa dar aula para fechar mês. Então,
Nesse contexto é que a gente vê a discussão toda, a gente tem que tributar mais a renda. Mas como é que a gente tributa mais a renda? Né? Porque eu ia botar aqui, mas acabei não botando. Porque a gente pega aqueles gráficos de tributação, né? Aí fala assim, pô, o Brasil é um país que tributa pouquinho a renda. Países europeus tributam muito mais a renda do que o Brasil. É óbvio. É porque aquele negócio que a gente falou antes. Você tem uma sociedade mais igual, onde você tem uma base de contribuintes muito maior e você consegue tributar a renda deles. Quando você tem uma basezinha de contribuinte minúscula, você não consegue cobrar tributo sobre a renda de uma maneira mais incisiva. Aí você começa, não, mas então eu tenho que tributar os super ricos, que é um desafio tributar os super ricos, é onde a gente tem que tentar chegar. Mas, só para perceber que o dilema todo do nosso sistema é que a base, né, de contribuintes é a classe média, apertada no dinheiro. Né? Então, quando você vira para esse cara e vem o Julião e fala, pô, você tem que ser mais solidário, ele fala assim, peraí, Julião, deixa eu te usar como apoio para minha palestra. Eu faço sempre isso. Tem que ler o livro. Eu leio, deixa eu daqui a pouco você tem uma réplica, deixa eu te usar como instrumento de argumentação. Aí o cara da classe média que está lá, reclama com o Carlão. Aí o cara da classe média, que ele fala, não, eu quero retorno do Estado. Porque qual é o grande argumento que você tem para não pagar tributo? É esse, eu quero retorno do Estado, o Estado não me dá nada. E cara, é verdade, da perspectiva da classe média, porque o que ele não percebe é que no nosso modelo, ele não é feito para a classe média ter esses serviços. Esses serviços, eles são feitos para aquela multidão de miseráveis que nós temos. É aquela galera que vai ter saúde, vai ter educação gratuita. Não tem como eu conseguir atender 150 milhões, eu vou chutar abaixo aqui, de desprovidos, e achar que eu vou ter um copador para atender a classe média, público. Não vai ter. Você vai ter que pagar o teu hospital. Você vai ter que pagar a tua escola. Aí o cara se rebela de vez. Fala, não tem nada disso para mim. Eu não recebo retorno nenhum do Estado e, portanto, não quero pagar nada. Então, o contexto nosso eu tenho uma massinha pequenininha de contribuintes, oprimida pelo tributo, que fala, cara, esse negócio leva, eu não recebo nada desse Estado. A gente pode discutir se isso é miopia institucional, mas o cara não vê que nós compramos os caças da Suécia. O cara ele não vê. A gente tem que entender essa questão psicológica. O cara está interessado em retorno bilateral. Ele está interessado em segurança, saúde e educação. Discutindo, alguém quer abrir o orçamento contigo e rever as rubricas, para onde vai o dinheiro, como é que é a questão da previdência. Ele está interessado nisso. Ele é o seguinte, olha só, eu estou destacando para meu patrimônio, eu quero saúde, educação e segurança. Se eu não tem nada disso, eu não quero dar dinheiro para você. É intuitivo esse troço, por que eu iria querer dar? Eu lembro, agora vou largar você, Júlio, pegar Marciano. Marciano, a gente estava lá dia 10 de outubro em Brasília. Marciano contou um negócio, por isso que eu falei que ele estava falando a teoria no mundo, na nuvem dos ursinhos carinhosos. Cara, ele então contou uma anedota que ele estava passeando pelas ruas de Minas. Aí viu, depois, Marcelo, se eu contar a história errada, você corrige a história para como ela verdadeiramente foi, mas era mais ou menos isso. Aí você passava por uma obra, sei lá, mas você passava por um negócio, e o filho perguntava, papai, por que eu pago tributos? E aí tinha a resposta marciana, você paga tributos porque é uma questão de solidariedade, e que com tributos você compra civilização, e nós ficamos todos mais felizes. Faz todo sentido isso, eu concordo com a resposta marciana, é uma negócio fofa, né? As mulheres falam assim, fofo. E aí ele criticou, ele falou assim, não, mas tem aquele outro pai que vai dizer, eu pago tributos porque tem essa imposição terrível, mas eu não recebo nada, a gente não tem nada, não tem por que pagar esse troço e tal. Uma certa crítica. Eu entendo o cara que diz isso, porque é esse cara aqui, é o cara que tá desesperado, ele tá, pra que eu pago essa porcaria, eu não tenho nada, eu pago a escola, eu pago o plano de saúde, senão o pessoal morre na fila, não sei o quê. É compreensível esse negócio. E aí, tentando chegar, por que eu estou falando esse negócio todo? Porque quando a gente começa a discutir relação fisco-contribuinte, a gente tem que entender
que do outro lado da mesa está esse cara aqui. Ele não quer entender sobre solidariedade, ele não quer ouvir falar do artigo 3º. Ele está revoltado, porque na cabeça dele, e nada vai mudar isso. A única coisa que vai mudar isso é ele começar a ter saúde, educação, segurança de graça. Fora isso, não adianta teorizar. Esse cara está revoltado. Aí você vai assim, pô, mas esse cara, ele é o sujeito que ele paga IRPF. O Sérgio fala assim, pô, eu sou chique, sou Demac, pô. Não, eu estou olhando, são os grandes contribuintes. Mas quem você acha que é o gerente tributário da multinacional mais poderosa? É esse cara aqui. O gerente, quando você vai pegar uma multinacional, vamos para a Petrobras, está na mídia hoje, vamos para a Petrobras. A Petrobras, quando uma decisão tributária, não é um board em Brasília, não, o gerente tributário aqui no Chile, que é esse cara aqui. Ele traz para dentro do racional da decisão tributária da pessoa jurídica a lógica que ele tem como pessoa física. Ele é gente. Ele não tem um botãozinho de troca que quando ele está pensando o IRPF dele, ele é isso, mas quando ele está pensando o IRPJ da empresa, ele, não, isso aqui o dinheiro é dele. Não! Ele traz esse racional de que, cara, pagar esse troço não leva a nada, ele traz para dentro das decisões tributárias da empresa. E é isso que a gente tem que entender quando a gente vai discutir compliance. Porque em função de você lidar com esse cara aqui, como que a gente estruturou o sistema? Cara, eu tenho que ser o leão. Eu estou lidando com um sujeito revoltado, que não quer me entregar tributo, e, portanto, eu vou tratar ele como ele é. Vou meter a camisa de força nele, vou enjaular ele num quartinho daqueles com colchão, e, cara, escreveu, não leu, eu meto nele as sanções que o Bianca falou. Vamos dar porrada. Não emitiu esse papel, eu quero papel verde. Não tem papel verde? 100% de multa no valor da operação e pronto. Não, esse planejamento não gostei, 150 de multa, não me atendeu direito, 225, vamos agravar esse troço também. É o relacionamento que a gente estabeleceu com o contribuinte. Diante de um contribuinte irado, se entendeu que a maneira de domar, que é isso, é difícil a função de vocês. Eu tenho, como a gente estava vendo, eu tenho um grupo pequeno de contribuintes, que é responsável, se a gente for olhar o grupo de pessoas jurídicas responsável por fatia brutal da arrecadação, é um grupo pequeno. Então eu falo, cara, essa galera aqui ela não pode deixar de pagar, porque se a galera que deixar de pagar, ferrou, mas quebra o sistema. E a gente olha lá simples, até presumido, a arrecadação é pequenininha. Então no mundo da pessoa jurídica, o que arrebenta? Lucro real. São os grandes contribuintes que efetivamente carregam o piano da arrecadação. Eu falo, cara, eu mapeei esse grupo, eu sei que eles não querem pagar, mas eu vou ser o leão pra cima deles. Por outro lado, o cara fala, pô, vou domar o leão. Pô, deixa ele vir gritando, eu grito mais alto. Vamos rolar esse negócio aí na justiça para sempre. Então, é um negócio, esse desenho que a gente está vendo, ele é feito para dar errado. Não tem como esse sistema dar certo. Eu lembro de assistir várias palestras do nosso superintendente, o Mário Deum, que ele mostrava lá números, até públicos da Receita Federal, de como é pífio o resultado dessa atuação do leão sobre o contribuinte quando se considera o volume de dinheiro efetivamente arrecadado em comparação ao volume autuado. Então, esse modelo de inter-relação, de penalidade, de sanção, para mim está claro, ele não deu certo, mas a gente continua com ele. É ele que continua gerindo, orientando a relação entre ficha e contribuinte. É um modelo de guerra. Eu odeio você, você me odeia, eu acho que você é sonegador, eu acho que você é um abusador de poder, é uma autoridade abusiva, você é uma autoridade abusiva, vou fazer tudo que eu puder para te derrubar, você é um sonegador, vou fazer tudo que eu puder para te derrubar. E essa relação, ela não tem futuro, porque talvez ela tenha tido alguma possibilidade de gestão no período da sociedade industrial, considerando as complexidades que a gente vai enfrentar hoje com a digitalização da economia, a necessidade de redesenho sistêmico. Esse modelo de conflito
né, ele já faliu. A gente não talvez, eu acho que muitos percebem já, mas a gente não conseguiu ainda, né, de uma maneira mais incisiva corrigir ele. E aí tem que ser essa discussão da solidariedade. Mas é muito difícil, aí a gente volta aos nossos números. É muito difícil eu falar em solidariedade nesse ambiente de uma sociedade desigual como a nossa, porque se a gente tivesse maior proximidade entre as pessoas, né, seria entre as faixas, né, o que melhor demonstra isso é a diferença de salário entre o CEO e o menor, a posição mais subalterna de uma empresa. Né? Nesses países, normalmente, não é algo tão discrepante quanto aqui. Né? Mas a classe média brasileira é hipócrita, porque ela gosta de ter servos. Né? É uma hipocrisia brutal. Né? O cara vai passar 3 meses na Inglaterra, isso é um absurdo. Tipo, lavar, tipo, passar. Ter servos é o preço disso tudo aqui. Né? Eu lembro uns anos atrás, eu num congresso na USP, eu uso muito esse exemplo, né? Tinha um professor indiano que perguntou para mim, hey, Sturgill, how many servants do you have? Ele perguntou para mim, eu olhei assim, servos, né? Porque o negócio não é tão... a gente tem, mas a gente não reconhece, né? Porque nós somos cult, somos bons, né? E eles não, eles lá, eu falei, servos, a gente não tem servos. Eu tenho vários servos. Eu dou comida e $100, aí tem servos, tem que cozinha, tem que dirige, tem que limpa, não sei o que e tal. E assim, eu vi que nós somos uma sociedade mais evoluída do que isso. Né? Porque mesmo as pessoas que trabalham para nós têm e-social, que é uma coisa que a classe média diz que é absurdo eu pagar isso, para eu ter um servo na minha casa, lavando a minha roupa, né, cuidando de tudo enquanto eu estou na casa. Absurdo eu ter que destacar um pedaço do meu patrimônio para que a pessoa tenha um mínimo de direito e de garantia. Né? Então é uma classe média que é hipócrita também, né? Porque ela sente os malefícios desse nosso modelo desigual, mas ela vive os ditos benefícios, né? Que é, cara, você acena qualquer dinheiro, aparece uma multidão de desesperados para pegar na sua mão. Né? Então, e aí é um outro ponto que eu discuto muito com o Marciano, né? Não sei se esse quadrinho é tão... Porque eles fazem, a gente discutiu isso em Brasília também, né? Quando fala assim, não, mas é porque a regra tributária é uma regra de rejeição. Ela é uma regra de rejeição e volta à discussão. A discussão antropologicamente, psicologicamente, ela é a regra de rejeição. No sentido de que o sujeito que tem o dever de pagar, ele hoje, nesse ambiente, ele não quer pagar. E aí, de novo, qual é a reação disso? Vamos sancionar o cara, vamos autuar ele, vamos jogar a multa de 150. Né? É um círculo vicioso que a gente se encontra, que é difícil de quebrar. Né? E aí que entra toda essa discussão nova que nós temos, meio Woodstock, né, de compliance cooperativo. Lá nós temos que ter agora uma relação cooperativa, que é uma coisa muito preocupante, de uma certa maneira, que tem aquelas coisas que você se sente obrigado a falar, mas que você não quer fazer. Então, na verdade, assim, cara, a gente tem que falar que está fazendo. Não necessariamente a gente tem que fazer na prática. Que quando o contribuinte eu recebo ele aqui, eu continuo odiando ele. Mas eu tenho que dizer que agora nós temos uma relação cooperativa, que eu estou atendendo. Mas, pô, se demole, ele chega aqui com um problema e fala, cara, não atendo contribuinte. Porque é a relação do passado. O cara fala com contribuinte, eu quero falar com você. Você é um inimigo, pô, vai pra lá. Contrata um advogado. Então, quando a gente olha a Receita Federal e a PGFN, eu acho que são centrais nesse debate que a gente está hoje. E eu venho insistindo nisso, porque, quando a gente olha, tanto Receita quanto PGFN, hoje tem uma questão muito clara de cúpula, de compliance cooperativo. Quando você discute em Brasília, você acha que você está numa relação Woodstock com as duas instituições, porque a lógica que vem de cima, absorvendo esse novo racional, cara, tem que ser isso e tal. Mas, para chegar da autoridade de cúpula em Brasília ao cara que é o gladiador aqui na ponta, com a execução fiscal, lavrando o auto de infração, é uma distância monumental. Eu uso esse exemplo lá da experiência de aprisionamento de Stanford. Não sei se vocês conhecem esse caso. Esse foi um caso muito famoso, década de 70. Tem muita controvérsia científica sobre a metodologia, mas esquecendo de lado. Então esse professor, Philip Zimbardo, na Universidade de Stanford, professor de psicologia, ele resolveu fazer um experimento em que ele pegou um grupo de alunos e colocou como guardas e um grupo de alunos e colocou como prisioneiros. E colocou uma prisão fictícia.
para ver como que se desenvolveria a relação entre guardas e prisioneiros. Basicamente, eles tiveram que interromper o negócio porque os suportes de guardas estavam maltratando, estavam torturando, né? Então se percebeu que tanto o cara a quem é dado o poder, muitas vezes ele acaba desenvolvendo uma coisa meio sádica com quem está subordinado a ele, como percebeu-se também que o ser humano, dadas certas situações de submissão, ele acaba se sujeitando àquele tratamento sádico, né, do seu torturador. Isso aí tem muito material, fizeram um filme há uns anos atrás replicando o experimento, né, tem muitas fotos também do negócio. Então, eu percebo muito esse hiato brutal que existe entre o discurso das instituições, que temos que aproximar, né, o contribuinte agora é nosso amigo, então, e a realidade de quem lida com a Receita Federal e a PGFN no dia a dia. Às vezes até com certo espanto, ela fala, pô, eu estava com o procurador-geral outro dia, ouvi tanta coisa legal, mas quando eu fui discutir com o meu procurador lá no Rio, pô, o cara me detonou, tá me forçando a depositar um troço que eu tenho seguro garantia. Fala, pô, mas e quando eu discuto em cima, o cara fala, mas que absurdo o cara tá fazendo uma ponta. Aí o cara fica nessa, o cara olha para um lado, o cara lá em cima dizendo que é absurdo, aí olha para baixo, pô, o cara me força a depositar. Então a gente tem que, é um desafio, eu acho, né, que a gente vai ter que superar. Eu sou, de uma maneira geral na vida, um sujeito meio pessimista, né? Então esse quadro aqui representa o meu pessimismo em relação a gente efetivamente conseguir fazer o que a gente, nos programas, tem 8 segundos, nos programas, nos projetos que nós estamos nos propondo a fazer. Eu estorço que consigamos, mas hoje, pelo que eu vejo da realidade, eu continuo me vendo muito pessimista. Eu acho que teria que haver uma coisa muito mais incisiva, né, da direção dessas instituições, o que é extremamente difícil, porque eu acho que o modelo de hierarquia das duas instituições é muito ruim, porque você é chefe hoje, amanhã você é subordinado, então você é sempre um chefe, que você é um chefe, imagino, se você é inteligente, que você tenta ser razoavelmente gente boa, você nunca sabe quando o cara que hoje é seu subordinado vai ser seu chefe no semestre seguinte, né? Então não existe aquela hierarquia top-down típica, ele fala assim, ó, faz assim que eu estou mandando. Agora você é o procurador do caso, sou eu, a execução é minha. Vou fazer desse jeito sim. Eu estou dizendo aqui em Brasília, não é para você, alguém mandou esses troços, pô. A execução está na minha mão aqui, eu vou tocar do jeito que eu quiser. Então, é isso. Esse foi o artigo que eu publiquei, já estourei meu tempo, vou ficar aqui em 2 minutos só para fechar. O artigo que eu escrevi em 2018, né, que meio que resume esse negócio todo, traz um pouco lá da experiência sueca. E hoje, assim, o que acontece no fundo, né? A gente tem que dar sorte, que eu acho que é o grande problema, né? Na nossa relação hoje com o poder público, tem que dar sorte. Às vezes você esbarra numa pessoa e você fala, cara, se todos os atendimentos fossem assim, né? Eu tive uma experiência dessa essa semana. Tive uma reunião no aeroporto de Guarulhos com um delegado de lá, e o cara, falei, caraca, ele está tentando resolver o problema. Ele não está tentando criar novos problemas, que normalmente você tem esse problema, eu vou levar esse problema aqui, e eu vou sair com 3 novos problemas que eu não sabia, e o meu não vai estar resolvido. Falei, cara, o cara resolveu o problema pelo burocrático, aqueles problemas de aeroporto, de papel, né, de operação. Falei, cara, eu saí, então, assim, cara, se tudo sempre fosse assim, esses encontros, né? Então, assim, hoje a gente depende de encontrar aquele indivíduo que é legal. Tem que bater na mão do Sérgio. Se eu botar na mão do Sérgio, eu sei que o negócio vai andar, mas se eu der na mão do colega dele, de repente, o cara vai me expulsar de lá e tal. Então, a gente tem que sair desse modelo, a gente tem que dar sorte de encontrar a pessoa para um modelo institucional. Isso tem que virar a prática das instituições, né? E gostem ou não, eu disse isso na conclusão do artigo, né? Isso é um outro ponto. Eu sei que isso é muito mais difícil no momento de pressão fiscal como a gente vive hoje. É lógico que num ambiente, né, em que você tem, né, alguma gordura fiscal, é mais fácil você começar a desenvolver. Quando você tem a pressão fiscal brutal, né, não só você em todos aqueles aspectos, como você tem a pressão, tem que arrecadar, tem que quebrado. Né? E como eu concluí no artigo, assim, gostemos ou não, na minha percepção, quem tem que reiniciar esse processo são vocês. Eu não quero transferir, parece que eu estou transferindo a responsabilidade, mas eu acho que quem pode dar o primeiro passo nessa reforma, né, da relação entre fisco e contribuinte são as autoridades públicas. O contribuinte é aquele raivoso, né, mas vocês podem
com medidas simples, começar a... só para fechar, eu tinha uma experiência pessoal, né? Minha mãe, de 70 anos, recebeu a intimação para apresentar despesas médicas. O pavor nos olhos de coroa, quando soube que tinha que ir a Receita Federal. Isso não é normal, que uma senhora de 70 anos fica com palpitação, nervosa, porque tem que entregar. Mesmo que eu não sei porque estavam pedindo uns recibos de 200, 300 reais. Não consigo entender, né? Com todo o esforço que a gente tem que fazer em coisas mais relevantes, porque tem uma autoridade que está lá esperando para ver um recibo de 300 pau e ver se bate com o negócio. Mas tudo bem. Olha, não faz sentido que uma senhora fique nervosa porque vai ter que ir numa instituição, né, numa agência da Receita Federal. Isso é o contrário. Às vezes, sei lá, você é bem recebida, sabe que é um cafezinho. Eu sei que também é difícil fazer isso com o problema de pessoal que as instituições têm. A gente não é maluco, né? As instituições têm problemas de pessoal, né? Tem um monte de problema. Mas não tem jeito. Ou a gente dá um jeito de virar a página, mesmo com a pressão fiscal, mesmo com o problema de pessoal, com isso tudo. Ou então, a gente vai seguir a vida da guerra. A gente está acostumado a viver a vida da guerra também. A vida da guerra é a coisa que a gente está vivendo há décadas. Então, desde que eu era lá o professor mirim da Beatriz, a gente vive o problema da guerra. Então, a gente pode fazer uma escolha. Mas se a escolha for de efetivamente fazer uma transição, a gente tem que institucionalizar essa nova maneira de se relacionar. E eu conto muito com vocês aí para dar o primeiro passo nessa missão. Então, muito obrigado aí, desculpem. Encerrando aqui o painel, agradeço a todos os palestrantes, foi excelente a exposição de todos, né? A do professor Sérgio sempre muito bem-humorada, terminou já de uma maneira mais divertida. E aí, depois então, a gente já vai fazer a troca da mesa e já vou chamar o presidente da próxima, o Gilson. Tá? Muito obrigada a todos. Só virar. Não, outro dia,